Baruch Hashem Yahuwah. Please be seated. We're going to go right into today's message. Por favor, se sentem, a gente vai direto para a mensagem de hoje. Again, it's nice to have everyone with us. De novo, é bom ter todo mundo conosco. And I pray that Yahuwah will bless me Eu oro que Yahweh me abençoe and help me with this as I work through any maladies that I have. e me ajude a entregar isso enquanto eu atravesso as coisas que me aconteceram. Last week we finished Na semana passada nós terminamos part 12 a parte 12 in the ongoing series na série contínua on the end times, dos tempos finais. or understanding the end times much better. Ou entendendo os tempos finais muito melhor. Sir, your microphone is way too loud. Okay, Nehemiah, bring it down a little. So, better? Still loud. So this week we're going to do part 13 Essa semana nós vamos fazer a parte 13 of a message that I've entitled de uma mensagem que eu intitulei The Second Coming A Segunda Vinda or Abiding Presence. ou a Presença que Permanece. The Second Coming A Segunda Vinda or Abiding Presence. ou a Presença Permanente. Is that better, Yosh? Yeah, that's better. Okay, thanks. Thank you. Now you remember we began one of the earlier parts of this series Se vocês se lembrarem, nós começamos uma das partes anteriores dessa série with a challenge that I had for you. com um desafio que eu tinha para vocês. And the challenge was, let's take a few minutes E o desafio era, vamos pegar alguns minutos, and let's find in our scriptures vamos achar nas nossas escrituras where it says onde que diz Yahushua will return to this earth. que Yahushua vai voltar para essa terra. You remember that? Lembram disso? And then we paused for 5 minutes or so A gente pausou por uns 5 minutos, mais ou menos, for everybody to look for the verses para que todo mundo procurasse os versículos. that we were so sure was there. Porque nós tínhamos muita certeza que We estavam lá. were sure Nós tínhamos certeza that he's going to return to the earth. que ele ia voltar para a terra. The clock ticked. O relógio The tocou, clock ticked some more. o relógio bateu mais um pouquinho. You could almost have flashbacks to the old television series, Beat the Clock. A gente teve até uns flashbacks da série de televisão antigamente, Vença o Relógio, Or Jeopardy, for that matter. ou aqueles jogos de Right? de opções. And we waited and we waited and we waited, and lo and behold, E nós esperamos, e aí então nobody could find the verses ninguém conseguiu encontrar os versículos where we thought it said onde nós achávamos que dizia Yahushua would return to the earth and the lion would lie down with the lamb and nobody would kill anybody. But then we got disappointed que Yahushua voltaria para a terra, aí o leão ia dormir com o cordeiro, ninguém mais ia matar ninguém, e aí a gente ficou desapontado, because this apostle had the nerve to take you to Revelation chapter 22. porque esse apóstolo teve a coragem de te levar até Apocalipse 22. We thought it was no more war, no more bloodshed, no more murderers. And we found that outside the New Jerusalem and outside the new heavens, Porque nós percebemos que do lado de fora da Nova Jerusalém, dos novos céus, que a gente achou que não ia ter mais violência, mais morte, mais nada, in eternity itself, na própria eternidade, there are murderers, há assassinos, whores, fornicators, unclean, prostitutas, impuros, fornicadores, right outside our city. do lado de fora da nossa cidade. Inside, the lion was lying down with the lamb. There were no more wars. But we found out right outside our eternal city is the same schmutz that we find in our cities today. Dentro da nossa cidade, o leão deitava com o cordeiro, não tinha mais doença, nem pesar, nem nada, mas do lado de fora da nossa cidade, tudo que a gente encontra nas nossas cidades hoje, estavam lá. Then the smart ones among us said, Shaliach, Aí os inteligentes entre nós disseram, Sholiach, we found the verse eu encontrei um versículo where Yahushua is going to return to the earth. onde Yahushua vai voltar para a terra. And they pointed out Zechariah 14:5. E eles apontaram Zacarias 14:5. His feet shall stand in that day Os pés deles estarão naquele dia on the Mount of Olives. no Monte das Oliveiras.
But then I said, no. E aí eu falei, não. The whole chapter is about the 70 AD judgment of Jerusalem. Eu falei, não, o capítulo todo se trata do retorno de Jerusalém em 70 AD. And it ends with the heavenly Sukkot, the New Jerusalem Sukkot, where everything in the New Jerusalem on Sukkot will be Kadosh LeYahuwah. E lá está escrito que todos Right? celebrarão e o Sukkot na nova Yerushalayim será Kadosh Yah. And then I took you to Ezekiel 11 and I said, before the Babylonian captivity, Yahuwah stood on the Mount of Olives as a sign that he was leaving Jerusalem to destruction and moving out because his feet touched the Mount of Olives in 580 BC, right before the Babylonian captivity. Oh, shucks. So we couldn't use that verse. Aí eu levei vocês para Ezequiel 11, onde Yahweh colocou os seus pés do lado de fora de Yerushalayim, ao leste, no Monte das Oliveiras, no cativo babilônico de 580 BC. E isso foi exatamente a mesma descrição de Zacarias 14. Pô, que pena, não dá para usar esse versículo. And here we are 13 parts later. E aqui nós estamos 13 partes depois. And we're going to begin with a new challenge. Nós vamos começar um novo desafio. And I'll wait. E eu vou esperar. I'm not in a hurry. Não estou com pressa. There's a couple of folks here that are in a hurry. Tem umas pessoas aqui que estão com pressa. And then the rest of them are in a hurry to have dinner. E o resto deles estão com vontade de jantar. But I'm down to 143. I can care if I ever eat again. Eu não me importo se eu jamais comer, tá de boa, eu tenho que perder One of peso the mesmo. benefits of being in this condition, Um dos benefícios de estar nessa condição I'm down to one. This morning I was down to 144. é que eu bati uns 98 quilos essa And I manhã. was stuck, 244. And I was stuck at 250 for like 6 months. Desculpa, uns 180. Eu tava muito mais pesado antes, por uns 2 meses. So I'm not in a hurry to eat either. Então eu não tô com pressa de comer também. But here's my question. Então minha pergunta é o seguinte. So nobody could answer it because it's not there. Então ninguém podia responder porque não tá lá. We thought it was there, Nós pensávamos que estava lá, that he would return to earth, que ele voltaria para a Terra, but it's not there. mas não tá lá. We thought it was there, Nós pensávamos que estava, but it's not there. mas não tá lá. Turn to your neighbor and say, yup, Vira we muito thought próximo it e was fala. there. A gente achava que estava lá. We thought it was there. Nós pensávamos que estava lá. So today I'm going to do likewise. Então hoje eu vou fazer do mesmo jeito. Please take out your scriptures, Por favor, tirem as suas escrituras, your RSTNE, as suas RSTNE, or any other version if you'd like. ou qualquer outra versão que você queira. And I want you to find the phrase, Eu quero que você encontre a frase, the second coming. a segunda vinda. Everybody knows that he's coming again, right? Porque todo mundo sabe que ele vai voltar, né? Everybody knows that he's coming again to the earth. Todo mundo sabe que ele está vindo para a Terra de novo. Well, we know he's not coming to the earth, but okay, fine. But at least we know we can salvage the fact that there is the second coming. Então, mas beleza, a gente sabe agora que ele não vai vir para a Terra, mas pelo menos dá para salvar a frase, ele voltará para a Terra, ou a segunda vinda. Please be my guest. Por favor, procurem. Use eSword. Usem o eSword, Use Bible Hub. podem usar o Bible Hub. I'll just wait a few minutes and find me the term the second coming or second coming, either one. Encontrem para mim a segunda vinda ou segunda vinda. Pode procurar. Take a few minutes. Tome alguns minutinhos. Okay. Go ahead. Chris 1:1. It's Ezra 3:8, but it doesn't have it in that order. It says, now in the second year of their coming. Nice try. Too much jerk chicken for you, my friend. That's what happens when you overdose on jerk chicken. And Jamaican beer. Good try, though. That was a good try. Anyone else? Mais alguém? Anyone else? Mais alguém? Nehemiah, what, you off today? Check the chat. Maybe we have some smarter folks on the chat. The second coming of Christ, the second coming of Messiah, the second coming of anything will work. The second coming or even second coming.
a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Messias, ou até só segunda vinda. Qualquer um desses funciona. Every teacher and preacher we've ever listened to has used the term in the second coming, Todo professor e pregador usou esse termo, segunda vinda. when the second coming arrives. Quando a segunda vinda acontecer. So it must be there. Então tem que estar aí. Do a search, eSword, Bible Hub. Dá uma pesquisada no eSword, no Bible Hub. Rivka, anything? Did you come up with anything? What do you mean, no? So it's pretty sad when we think we understand something and it's not even in Scripture. Então, é bem triste quando a gente acha que entende algo quando isso não está nem nas escrituras. Pretty sad condition. É uma condição muito triste. Matter of fact, we should, if we're really honest with ourselves, Aliás, nós deveríamos ser muito honestos com nós mesmos. we should feel violated. Nós deveríamos nos sentir violados. Someone violated our ears Alguém violou nossos ouvidos to believe something akin to the rapture. para acreditar em algo parecido como o arrebatamento. And isn't it interesting? The rapture and the second coming are often overlapped or equated together. Não é interessante que a segunda vinda e o arrebatamento são sempre correlacionados juntos? We already know the rapture is a myth, Nós já sabemos que o arrebatamento é um mito and it could puncture the faith of some e ele poderia perfurar a fé de alguns. to find out that the second coming is a myth. Descobrir que a segunda vinda também é um mito. Now, don't misunderstand me. Agora, não me entendam errado, He did return. ele retornou. We've established that fact. Nós estabelecemos esse fato. Don't misunderstand me. Não me entendam errado, It just never was the way we were told. isso só nunca aconteceu da maneira como nos It disseram. was just never the way we were discipled. Nunca foi assim que nós fomos discipulados. Or to make it even more plain, it's a different gospel. Ou para deixar ainda mais claro, é um It's evangelho no diferente. longer it's no longer the gospel of the kingdom. Não é mais o evangelho do reino, It's the gospel of the rapture é o evangelho do arrebatamento or the gospel of the second coming. ou o evangelho da segunda vinda. And notice how those terms are used almost interchangeably. E notem que esses dois termos são usados quase que intercambiavelmente. The exact phrase, the second coming, does not appear in the Brit Hadashah. A exata frase, a segunda vinda, não aparece na Brit Hadashah. Instead, the concept is described using terms like parousia. Ao invés disso, o conceito é descrito com termos como parúcia. Parousia means Parúcia significa presence, presença, arrival, chegada, the arrival of a king who stays, a chegada de um rei que permanece, the arrival of a king, a foreign king, a chegada de um rei estrangeiro who would arrive for his kingdom que chegaria ao seu reino and never give up his throne. e nunca desistiria do seu trono. It is not just the arrival of a king, it's the abiding presence of the arrival, and the arrival never ends. Então não é só a chegada do rei, mas é a presença dele. E essa chegada e a presença nunca terminam. Everywhere you see the coming of the Lord or the coming of Messiah or the coming of Maria, 9 out of 10 times, there are exceptions, there's another No. word, but 9 out of 10 times, the word is the arrival of the parousia. Toda vez que você ouve esse conceito falando da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Mashiach, a chegada do nosso mestre, 9 a cada 10 vezes é esse contexto dessa palavra parúcia, ou presença. Matthew 24:30, we covered that weeks ago. Mateus 24:30, nós cobrimos isso semanas atrás. Revelation 1:7, we covered that weeks ago. Apocalipse 1:7, nós cobrimos isso semanas atrás. The term second coming O termo segunda vinda was first developed by Justin Martyr, foi primeiro desenvolvido pelo mártir Justino, a church father in the 2nd century, pai da igreja do segundo século, to refer to Yahusha's prophesied arrival to save and to judge. para se referir à chegada do Mashiach para salvar e julgar. The return of Yahusha's presence O retorno da presença de Yahusha is foundational to Scripture, é fundacional para as Escrituras. but his second coming
is nowhere to be found. Mas a segunda vinda dele não dá para ser encontrada. The word parousia is frequently used, A palavra parúcia é frequentemente usada, meaning presence or arrival. significando presença ou chegada. Justin Martyr introduced this term, O mártir Justino apresentou esse termo and it has been confused and abused since then. e ele tem sido confundido e abusado desde então. His promised return O retorno prometido dele is, in fact, the precious and blessed hope é de fato a esperança abençoada e preciosa of the judgment do julgamento, of the righteous and the unrighteous, dos justos e dos injustos, the resurrection of the dead, da ressurreição dos mortos, the second Exodus. o segundo êxodo. Remember we talked about that last week? Lembra que a gente falou disso semana passada? There was a 40-year Exodus, Houve um êxodo de 40 anos, just like the first Exodus, assim como o primeiro, from 30 to 70. de 30 a 70. The reason this is the greater Exodus, like his kingdom, has no end. A razão pela qual esse é o êxodo maior é porque, como o reino dele, ele não termina. The second Exodus, like his kingdom, has no end. O segundo êxodo, como o reino dele, não tem fim. It's not limited to 40 years and then promised land. Ele não é limitado a 40 anos, então terra prometida. Remember we covered that last week in part 12, Lembra que a gente cobriu isso semana passada na parte 12? right? The so-called millennium, which is a term of grandeur, O chamado milênio, que é um termo de grandeza, where the reign began, lasted for 40 years. It began an Exodus process that's going to last for millions of years because it's never going to end. That's why it's a millennium. Quando o reino começou, e depois deu, o segundo metaphor, êxodo também começou. An allegory. Então, é uma metáfora, é uma alegoria para milhões de anos, que nunca vai terminar. É mil, é grande. If you have two cars in a parking lot and they're trying to sell you a car, Se tu tem dois carros no estacionamento, eles estão tentando te vender o terceiro. and one is a bug, E um é um Fusca, a VW bug, um Fusca da Volkswagen, a love bug, and the car next to it is a Lexus Millennium. e o carro do lado dele é um Lexus Millennium. Which one would you buy? Qual que você compraria? Assuming you could afford it. Portanto, se tivesse dinheiro para isso, I'd buy the Millennium. eu compraria o I'm getting Millennium. a more car. Eu estou recebendo um carro grande, I'm maior. getting a millennial car. Estou recebendo um carro milenar. I'm getting a state-of-the-art car. Estou ganhando um carro estado da arte. I don't want a bug take me back to the days of Woodstock. Eu não quero um Fusca que me leve para o tempo de Woodstock. Those are the days I already left behind, brothers. Esses são os dias que eu já deixei para trás, irmãos e irmãs. So I would choose the Millennium. Most Então, people eu would escolheria if their budget was not a factor. Então, eu escolheria o Millennium. A maioria de vocês também, se o orçamento não fosse um fator. Now go with me to, let's start with Acts 1, verses 9 through 11. Agora vamos começar com Atos 1, dos versículos 1 a 11. Now, a word to AT&T, we're going to use a lot of scriptures. Então agora nós vamos usar muitas escrituras. And a word to the yellow page disciples, you're going to have to let your fingers do the walking. E uma palavra para os discípulos das páginas amarelas, vocês vão ter que deixar os dedos trabalhar para vocês hoje. Because we're going to cover as much as we can. Porque nós vamos cobrir o máximo que der. Acts chapter 1, Atos capítulo 1, verses 9 through 11. dos versículos 9 ao 11. And these things, beholding Yahusha, he was taken up in a cloud. E essas coisas, olhando a Yahusha, ele foi tomado nas nuvens. It's on the screen if you need it. Está na tela se vocês precisarem. And the cloud received him out of their sight. E a nuvem o recebeu fora da vista deles. And while they stared steadfastly toward the Shemayim, Enquanto eles olhavam estavelmente ao Shamayam, Yud Mem is it's not Im. He went up and see Yud Mem é não é Im. Então ele subiu e eles viram, two men in white apparel said, e dois homens em roupas brancas disseram: You men of Galilee, why do you stand gazing into the Shemayim? Vocês, homens de Galileu, por que vocês ficam olhando para o Shamayam? The same Yahusha Yahuwah who was taken from you to the Shemayim will come in like manner. O mesmo Yahusha que foi tomado de vocês do Shamayam vai voltar da mesma forma. As you have seen him go up into the Shemayim. Da mesma forma que vocês viram ele subindo ao Shamayam. Circle those words like manner. Circulem essas palavras, da mesma maneira. He came, he went up on the clouds, Ele subiu nas nuvens and he would come back the same way he left. e ele voltaria da mesma maneira com a qual ele saiu.
the same Yahusha o mesmo Yahusha shall come back. Not second coming, voltará, não segunda vinda, but his presence, his parousia, will come in like manner, mas a presença dele, a parúcia dele voltará da mesma maneira. meaning on the clouds, Em outras palavras, nas nuvens, meaning with a host of angels. significando com um exército de You anjos. see angels here? Vocês estão vendo anjos aqui? Do you see any angels here? Vocês estão vendo anjos aqui? There are two men in white apparel. Tem dois homens com aparência branca. Those are angels. Esses são anjos. And that's exactly what Yahusha told the Pharisees in Matthew 24, 30 and 31. E isso é exatamente o que o Mashiach disse para os seus discípulos em Mateus 24, 30 e 31. Melachim will accompany his return. Malachim acompanharão o retorno dele. He will come in the exact same manner, Ele virá na mesma exata maneira. up in the clouds, down in the clouds. Subiu nas nuvens, vai descer nas nuvens. Oh, and number 3, in like manner, Ah, e aliás, número 3, da mesma maneira, clouds, same century that he came the first time, everything will be in like manner. anjos, nuvens, do mesmo século que ele disse, vai ser tudo da mesma forma. And, P.S., Luke 17:20. Ah, e aliás, Lucas 17, 20. Nobody would see it except the ones who were chosen. So if they say to you, he's in the wilderness, don't go. Ninguém veria, só aqueles que ele escolheu. Então, se eles disserem para ti, ele está no deserto, não vá. If they say he's in the city, don't go. Se eles disserem, ele está na cidade, não vão. Because as lightning flashes from the east to the west, so shall the coming of the Son of Man be. Porque assim como o raio brilha do leste ao Now oeste, look assim how we- será vindo Now do look how final. we've butchered lightning. Agora, olha como a gente açougou o relâmpago. There could be lightning all over one county or one street. Pode ter um relâmpago em cima de uma rua inteira, ou de um condado inteiro. And the next street is having a sun shower. E a rua do lado está tendo um banho de sol. 2 streets down, they're having a rainbow coalition Aí 2 ruas para baixo estão tendo uma coalizão no headed arco-íris, by the Reverend Jesse Jackson. liderada pelo reverendo Jesse Jackson. So the Christian who's so smart and the Bible student who's sure that he returns to the earth in the second coming, neither of which are in Scripture, he is sure that lightning will flash and every eye will see his return. Os cristãos, que são alunos da Bíblia, têm muita certeza que ele vai voltar para a Terra, vai haver um raio mundial, porque os dois não estão nas escrituras. You lying devil. You lie to yourself so you could believe the lie that you were fed. Eles acham que vai brilhar um raio do leste e oeste do mundo. Você está mentindo para os outros porque tu tem que alimentar a tua própria mentira. You don't want to be a lying devil. Tu não quer ser um demônio mentiroso And you don't want to be taught by lying devils. e tu não vai querer ser ensinado por eles também. Lightning is a local event, Um relâmpago é um evento local and every eye shall see it. e todo olho o verá. When it's lightning in Baker County, every eye shall see it. Quando houver relâmpago em Baker County, todo mundo vai ver. But every eye in Broward and Dade County, they see Dolphin Stadium. Mas todos os olhos em Broward, em Dade County, no condado de Dade, eles veem o estádio do Dolphins. They're probably not going to see the lightning that we're seeing here. Talvez eles não vejam o relâmpago que nós estamos vendo aqui. So who are the every eyes? Então, quem que é todos os olhos? Revelation 1:7. Yes, those who pierced him. Apocalipse 1:7. Sim, aqueles que o perfuraram. Yahushua turned to the high priest and says, Caiaphas, E a Ruxa virou para o sumo sacerdote e falou: Caiafa, Sanhedrin, Sanhedrin, you have been here's the good news and the bad news. There's good news and bad news. há boas e más notícias para vocês. The bad news is you're going to Gehenna. A má notícia é que vocês vão para o Guerrinom. You're going to hell. Estão indo para o inferno. The good news is you're going to see the Son of Man reach. You've been chosen. A boa notícia é que vocês foram escolhidos. You're a winner. Vocês são vencedores. You've been chosen to see the Son of Man come in power and his Father's glory. Vocês foram escolhidos para ver o Filho do Homem retornando em poder na glória The do Pai. angels to destroy this city, to leave it desolate. Behold, the home of the lizard and the spider, the curse of the Nephilim. You are the seed of the Nephilim, and I will destroy this house, and I will personally supervise it from the clouds above this house for 3.5 years, 42 months. Com os anjos, eu vou destruir essa cidade, vocês vão ver a destruição, eis que eu lhes deixo a sua casa desolada, o lar do lagarto e da aranha, e eu vou ficar supervisionando essa destruição inteira que vocês vão ver de camarote por 3 anos e meio.
The Son of Man came, O Filho do Homem veio, just like he said he would come. assim como ele disse que viria. And every eye saw him. E todo olho ouviu. Every eye that was supposed to see him saw him. Todo olho que tinha que vê-lo, viu. Every eye that condemned him and crucified him and conspired against him saw him. Todo olho que conspirou contra ele e o perfurou, viu ele. And his disciples saw him. How? E os discípulos dele o viram. Como? By being protected, Ao serem protegidos. by being resurrected if they were dead. Ao serem ressuscitados, se eles estavam mortos. 1 Corinthians 15 says, how can you say Messiah is not risen? 1 de Coríntios 15 diz, como é que você pode dizer que o Mashiach não ressuscitou? If there are those here in Corinth who are being raised. Se há aqueles aqui em Corinto que estão sendo levantados. It's a present tense indicative, Esse é o indicativo do presente. not will be raised. Não serão levantados. Dead believers in Yahusha in Corinth were being raised. Go look it up in the Greek. Os crentes em Yahusha, em Corinto, estavam sendo levantados. When? Procura no grego. Quando? During the second Exodus Durante o segundo êxodo. and to this day. E até hoje. Tova's been resurrected. A Tová foi ressuscitada. Benjamin's been resurrected. O Benjamim foi ressuscitado. The second Exodus began in 30 AD and it's ongoing. O segundo êxodo começou em 30 AD e está até agora. Ravasa has been resurrected. O Ravassa foi ressuscitado. How would the disciples understand cloud language? Como é que os discípulos entendiam a linguagem das nuvens? Yahusha was not talking to Romans, Greeks, or at a fast food takeout, parking lot. Yahusha não estava falando com os romanos ou num restaurante chinês ou delivery. Não. Every atheist, agnostic, LBGT clown. Todo palhaço agnóstico, ateu, LGBTQ. How you like me now? Gostaram de mim agora? How you like me now? Gostaram de mim agora? In Yisrael, Em Astrahal, who didn't believe in scripture, que não acreditavam nas escrituras. knew what clouds meant. Todos eles sabiam o que significava nuvens. How you like me now? Gostaram de mim agora? Someone's nervous. Dun, dun, dun. How you like me now? See, I'm able to do these cloudy things. Eu faço essas coisas nebulosas. Every person in Israel Toda pessoa em Israel was an expert in cloud. era um expert em nuvens. For lack of a better term, let's call it cloudology. Para uma falta de um termo melhor, vamos chamar isso de nuvenologia. There was an old Broadway play called Hair, which I was too young to see because it was a nude scene. Quando aqueles que viam a peça da Broadway Hair, que eu era muito novo para ver porque tinha uma cena de And nudez. my mother took me to see it, Hair. Some of you remember that. E a minha mãe me levou para ver essa peça Hair. And she covered my eyes when the nude scene came on. E ela cobriu meus olhos quando a cena de nudez apareceu. But one of the songs in there is Manchester, Mas England. uma das músicas de lá I é believe in cloud. That's me. Eu acredito nas That's me. nuvens. It's a song in there. I don't know. Has to do with clouds. Tem a ver com nuvens. Né? The disciples would have been aware Os discípulos teriam tido noção of the cloud language, da linguagem de nuvens, which represents nothing less than the Todopoderoso Yahuwah Almighty. que não representa nada além do Todo-Poderoso Yahweh. The cloud represented Yahuwah's presence. A nuvem representava a presença de In Yahweh. the Septuagint, every time the cloud came, every time the cloud descended, it was called the coming parousia of Yahuwah. Na Septuaginta, toda vez que a nuvem descia, era chamada de a parúcia do Yahweh vindo. The coming parousia of Yahuwah. A parúcia do Yahweh And vindo. wait till we get to the verse Espera a gente chegar no versículo, where Yahushua says, I don't come on the clouds. onde Yahusha fala, eu não venho nas nuvens, I come on the clouds in the Father's glory. eu venho nas nuvens na glória do meu Pai. What does that mean? O que isso significa? Every Israelite knew what it meant. Todo israelita sabia o que significava. Exodus 16:10. We're going to go quickly. Don't turn there, please. Êxodo 16:10, não precisa ir para lá, a gente vai rapidinho, só passar por cima. Shemot 16:10. Shemot 16:10. The glory cloud of Yahuwah appeared above the tabernacle. A nuvem de glória de Yahweh apareceu sobre o tabernáculo. The Septuagint says, for the word appeared, pa
parousia. A Septuaginta fala para a palavra apareceu, parousia. Shemot 19:9. Shemot 19:9. The thick cloud appeared to the Israelites at Sinai. A nuvem grossa apareceu para os israelitas no Sinai. The parousia of Yahuwah came down on Sinai. No man saw any form. It was a kingdom sighting, a parousia of the kingdom, which did not come by observation, just like his return in 70 AD. A parúcia veio como nuvens. A presença de Yahweh se manifestou no formato de nuvens, como o reino de Yahweh em Lucas 17:21 não apareceu por observação, porque nenhum homem viu forma nenhuma. Vayikra 16:2. Vaikra 16:2. Yahuwah parousiad in a cloud. Yahuwah paruciou em uma nuvem. Put it up on the screen so people don't think I'm making this up. Just I'm going to go fast anyway, but I don't want people to think I'm making this up because this is too valuable. Coloca na tela, eu não quero que ninguém pense que eu estou inventando coisa. Eu vou passar rápido, mas é bom as pessoas enxergarem, isso aqui é muito valioso. Leviticus 16:2. Levítico 16:2. Yahuwah appeared to the high priest, or parousia to the high priest, in a cloud. Yahweh apareceu ao sumo sacerdote, ou paruciou-se em uma nuvem. In the Holy of Holies. No Kadosh HaKadoshim. Yahuwah came, or parousiad in a cloud. Yahweh veio ou paruciou em uma nuvem. Numbers 11:25. Números 11:25. As he spoke face to face with Moshe Rabbeinu. Assim como ele falou face a face com Moshe Rabbeinu. Bamidbar 11:25. Bamidbar 11:25. Yahuwah came. Yahuwah appeared. Yahuwah manifested. In the Septuagint, Yahuwah parousia Yahuwah. E Yahuwah veio, Yahuwah apareceu, Yahuwah se mostrou. Na Septuaginta, Yahuwah parousia. Yahusha said, I only do what the Father tells me to do. Yahusha disse, eu só faço aquilo que o Pai me diz para fazer. When you've seen me, you've seen the Father. Quando você me viu, você viu o Pai. My parousia to begin the second Exodus, the final judgment, the resurrection, the millennial kingdom, all those things, I time-stamped it, is in like manner that my Father appeared, and my appearance will be no different. A minha parúcia do meu retorno, que deu início ao segundo êxodo, e o julgamento dos justos e dos injustos, é da mesma forma que meu pai fazia, nas nuvens. A minha aparição não vai ser diferente. 2 Chronicles 5:13. Segunda de Crônicas 5:13. They dedicated the temple. Eles dedicaram o templo. And Yahuwah parousiad in a cloud. E Yahuwah paruciou em uma nuvem. And the cloud was so thick they couldn't minister because of the cloud. E a nuvem era tão grossa que eles não podiam ministrar por causa dela. And I'm going to show you in a few minutes, Yahusha did not say he was going to come on a cloud. He said he's going to come with his Father's angels and with his Father's cloud. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Not his own cloud. Yahusha não disse que viria na própria nuvem, mas ele viria com os anjos do Pai, na glória do Pai. The disciples well knew. Os discípulos sabiam bem. Go to Shemot 13:22. Vamos para Shemot 13:22. It was the guiding presence in the midbar. Era a presença guiadora no Midbar. Shemot 13:22. Shemot 13:22. And I know I'm going fast, Nehemiah, so do your best. Yep, Exodus 13:22. Just so folks don't think I'm making this up. Because people will be glad to accuse anybody of anything. As pessoas vão ficar felizes em acusar qualquer pessoa de qualquer coisa, então é bom ver. So, put me back on the screen. So the Talmidim viewed the ascension. Então os Talmidim viram a ascensão and the return e o retorno as the cloud of his presence. Como a nuvem da presença dele. Go to Daniel 7:13. Vamos para Daniel 7:13. Acts 1:9-11. What is Acts 1:9-11? We just opened up part 13. O que Atos 1, do 9 a 11 diz? A gente começou com essa parte. The Son of Man, in like manner, will return. O Filho do Homem, da mesma maneira, retornará. He went up with angels in the Father's cloud. Ele subiu com anjos na nuvem do Pai. Coming back with power with angels in the Father's cloud, right? E ele vai voltar com poder com anjos na nuvem do Pai. But he ascended in a cloud, did he not?
Mas ele ascendeu na nuvem, não? And Daniel records the ascension. E Daniel registra a ascensão. Because he ascended in the cloud before he descended in the cloud. Ele ascendeu na nuvem antes de descer na nuvem. Look at Daniel 7:13. Olha Daniel 7:13. I saw the Lila visions, one looking like the Bar Enosh. Eu vi as visões da Laila, um parecido com o Bar Anosh. He left the disciples behind and he came in the clouds of the Shamayim before the Father, the Ancient of Yamim. Ele deixou os discípulos para trás, mas ele veio na nuvem do Pai, na nuvem do Ancião dos Dias. To begin his kingdom in 70 AD. This is a prophecy time-stamped in 70 AD. Para começar o reino dele em 70 AD. Isso é uma profecia timada em 70 AD. He went up in a cloud Ele subiu nas nuvens in 30 AD. em 30 AD. He presented himself to the Father Ele se apresentou ao Pai as the Kohen HaGadol. como Kohen Hagadol. And what did the Father give him? E o que o Pai deu para ele? I said, what did the Father give him? O que o Pai deu para I said, ele? what did the Father give him? O que o Pai deu para ele? He gave, look at it, verse 14, it's on your screen, look at it. Look at Olha it. o versículo 14, está na tela de vocês. Gave him dominion, Ele deu para ele domínio, beauty, beleza, a malchut malchut of Jews de judeus and the Orthodox. e ortodoxos. Is that what it says? Estou dizendo? All peoples, Todos os povos, all goyim, todas as nações, all languages, todas as línguas, to serve him. para servi-lo. He began the second Exodus by presenting himself on the cloud to the Father. He went from the disciples in the Mount of Olives right up to the Father, and the Father says, here's the kingdom, now go back 40 years later. Ele subiu na nuvem na presença dos discípulos para começar o segundo êxodo. Aí ele chegou na frente do Pai e o Pai falou para ele, beleza, teu reino está aqui. Volta lá 40 anos depois e começa esse negócio. This is not talking about the parousia of the Son of Man to the earth. This is talking about behind the scenes, Yahuwah gave him the everlasting kingdom. Isso aqui não está falando da parúcia do Filho do Homem na terra. Isso está falando que por trás das câmeras, Yahweh deu para o Filho o reino. Which shall not pass away, and his malchut shall not be destroyed. E não passará e o seu malchut não será destruído. And verse 15, Daniel was grieved in his ruach in the middle of his goof, No versículo 15, Daniel ficou enlutado no seu ruach. because he was having an Excedrin headache. He goes, I don't know, what does this mean? Ay, Gewalt. Ele estava tendo uma dor de cabeça. I O que don't significa understand. isso? Second comings, four comings, going up, going down. Is he? I don't understand. I don't. I didn't see that. Is he going up? Is he going down? I didn't see nothing. That's the point. The Eu não kingdom of entendi. Yahuwah comes not with observation. Ele subindo, descendo, tá vindo, tá voltando, eu não entendo. Esse é o ponto. O reino de Yahweh não vem pela observação. But like lightning, every eye shall see him, even those who pierced him. Mas como o relâmpago, todo olho o verá, aqueles que o perfuraram. Every member of the Sanhedrin that conspired, and their sons and their daughters and their serpent seed will see his return. Todo membro do Sanhedrin, seus filhos e filhas serpentes vão ver o retorno dele, que eles foram escolhidos. You and I will not see it, but like being born again, we're going to see the effect of the wind. Eu e vocês não vamos ver, mas como nascer de novo, nós vamos ver o efeito do vento. We're going to know that we've been born of the Spirit, Nós vamos saber que nascemos do Espírito. right? The leaves blow, As folhas são the sopradas, trees shake. as árvores chacoalham. Nobody sees the wind. Ninguém vê o vento. So how did the disciples know that he came back? Como é que os discípulos souberam que ele voltou? Jerusalem was rocking and rolling. Jerusalém estava Not one girando, stone was left upon another. nenhuma pedra foi deixada sobre outra. Roman armies gathered in Armageddon before they marched on Jerusalem. You didn't know? They didn't tell you that. The Battle of Armageddon already took place. They didn't tell you that. Yeah. Exércitos romanos ao redor de Jerusalém, a batalha do Armagedon acontecendo. Ah, se não te disseram, já aconteceu também. Yeah, man, it's in your rearview mirror. Tá no teu espelho retrovisor, cara. Isn't that cool? It's in your rearview mirror. Tá no teu espelho retrovisor. Because if you read Josephus, the three groups that attacked Jerusalem, Assyria, Galilee, and one other, they gathered in a place in the Hebrew called Har Megiddo before they marched on Jerusalem. Revelation 16 fulfilled. Check, check, check. E se vocês lerem os escritos de Joséfo, os exércitos romanos e assírios que se reuniram para destruir Jerusalém, se reuniram num local em hebraico chamado Har Megiddo, da onde vem Armagedon. Apocalipse 16 está checado, e eles fizeram isso antes de atacar Jerusalém em 70 d. He received the kingdom from his father and then returned 40 years later. Ele recebeu o reino do Pai e retornou 40 anos depois. Devarim 33:26.
Devarim 33, 22. There is none like Yahuwah who drives around heaven on a cloud. Não há Come on, ninguém como somebody. Yahweh que dirige nas nuvens. There's your millennial car right there. Aí o teu carro Millennium. Let's read it again. Vamos ler de novo. Deuteronomy, how many believe in the Torah? Quem aqui acredita na Torá? And the parousia of Yahuwah in the Torah, he always comes on a cloud. E a parúcia de Yahweh na Torá, ele sempre vem na nuvem. Moses didn't see him on a motorcycle. Moisés não viu ele numa moto. All right? The elders didn't see him on a motorcycle. Eles não viram ele numa moto. He would always appear parousia in a cloud. Ele sempre paruciava ou aparecia But numa no one nuvem. saw him coming because no man can see me and if Yahushua really is who he says he is, in his glorified state, E nenhum homem poderia vê-lo, porque todo homem que vê ele morre. E se Yahushua é quem ele é, ele diz que é, no seu estado glorificado, nobody could see him and live. ninguém poderia vê-lo e viver. Psalm 68, verse 4. Salmo 68, versículo 4. Extol him who rides on the clouds. Exaltem aquele que anda nas nuvens. Psalm 104, verse 3. Salmo 104, 3. Who makes clouds his chariot, Quem faz das nuvens as suas carruagens and he flies on the wings of the wind. e voa nas asas do vento. Exodus 19:1. Êxodo 19:1. Yahuwah is going to make a parousia in Egypto. Yahweh fará uma parúcia no Egito. Isaiah 19:1. Isaías 19:1. Parousia could come to bring the kingdom or to bring judgment. A parúcia pode ser para trazer o reino ou para trazer o julgamento. Both happened at the same time in 70 AD. Ambos aconteceram ao mesmo tempo em 70 AD. How many remember when Yahushua was mikvad by Yochanan Hamadbil? Quem aqui se lembra quando Yahushua foi mikvah por Yohanan Hamadbil? Yes? You recall that? Lembram disso? Let's take Matityahu 17:5. Vamos pegar Matityahu 17:5. When the Mount of Transfiguration. Na montanha da transfiguração. And there appeared unto, in Luke chapter 9, Matthew 17, Em Lucas capítulo 9, Mateus 17. there appeared unto the disciples, E apareceram aos discípulos Yahusha, Yahushua, talking with Moses and Elijah. conversando com Moisés e Elias. Remember last week? What were they talking about? Lembra da semana passada? His O que eles death estavam falando? at Jerusalem, right? Wrong. A morte dele em Jerusalém, certo? Errado. What was that Greek word, Nehemiah? Qual que era aquela palavra grega? Nope. What was the Greek word in Luke chapter 9? What was the Exodus. topic of conversation in the Mount of Transfiguration? When the cloud is the coming of the parousia of Yahusha. What was that? What was that Greek word for death? Exodo. How many remember? Qual era o tópico que estava acontecendo no Monte da Transfiguração? Qual que era They o were tópico? discussing the second Exodus. Êxodo. Eles estavam discutindo o segundo Êxodo. And they saw him come in the clouds in the kingdom. E eles viram ele vindo nas nuvens do reino. And they said, let us build 3 Sukkot. E eles falaram, vamos construir 3 Sukkot. Because they thought the kingdom had come. They thought Zechariah 14 had come. Porque eles pensaram que o reino já tinha vindo. Zacarias 14 já tinha chegado. And then in Luke 9, they were discussing his death, E aí em Lucas 9 eles estavam discutindo a morte dele. which he would accomplish. Que ele alcançaria. Well, I don't think of death as an accomplishment, but when Yahushua does it, it is. Eu não acho que a morte é uma conquista, mas quando Yahushua faz é. And the word there for death is not normally what death is. It's the word exodo or the exodus. What did I tell you? He returned. He rose in 30. He returned in 70. And he began the second exodus. They were talking about that great second exodus. E a palavra lá não é morte, como normalmente seria. A palavra lá para morte é êxodo. Então eles estavam conversando sobre o retorno dele e como ele iniciaria o êxodo. Esse era o tópico da discussão. Yahushua was not elevated to heaven on a cloud. Yahushua não foi elevado aos céus numa nuvem. He was submerged into the cloud. Ele foi submerso na nuvem. The Father's cloud, the one that he uses to get around. A nuvem do Pai que ele usa para Round, andar. por round, aí. get around, I get around. Woo! Right? So it says he drives on a cloud. Lá diz, ele anda numa nuvem. His clouds are his chariot. As nuvens dele são a carruagem dele. Yahuwah rides around the heavens on a cloud. Yahweh anda por aí no chamayam com uma nuvem. That was the Father's cloud. Essa é a nuvem do Pai. Yahushua was submerged into the Father's cloud. Yahushua foi imerso ou He says, I don't submerso na own nuvem do Pai. anything except the Father give it to me. I don't have it. I don't own it. Ele falou, a menos que o Pai me dê, eu não tenho, não é meu. So the guy who drives around heaven on a cloud, the Father,
came to get his son. Tem um cara que anda por aí Come no on, céu numa somebody. nuvem, veio Can para I get pegar a o filho witness? dele. I said, can I get a witness? It's always been by the cloud. Transportation, Sempre foi pela nuvem, transporte, revelation, revelação, appearance, deliverance, Aparência. judgment. libertação, julgamento. When you see that cloud coming, that means Yahuwah is hovering, ready to change the situation. Quando você vê essa nuvem vindo, Yes. significa que Yahweh está por ali, Mine. prestes a mudar a situação. Thank you. So that's what Acts 1:9 is all about. É disso que se trata Atos 1:9. Now, we're going to get into some interesting stuff. Agora nós vamos entrar em umas Very coisas little. interessantes. Thank you. Yahusha's incarnation in his first parousia, A encarnação de Yahusha na sua primeira parúcia, from conception to ascension. We're going to talk about that. desde a concepção até a ascensão, nós vamos falar disso. In Philippians chapter 2, Em Filipenses capítulo 2, he emptied himself to Ele se- accomplish salvation. ele se esvaziou para alcançar a salvação. We all know that as the great kenosis. Todos nós conhecemos Remember? isso como a grande kenosis. We learned about the kenosis. Lembra que vocês aprenderam sobre a kenosis? He had all the attributes of deity, but he emptied himself of some of those attributes to accomplish the Father's purpose. Ele tinha os seus poderes, mas ele se desvestiu desses poderes para alcançar os propósitos do Pai. Now, so I already killed the sacred cow of his feet are going to stand on the earth. Então, eu já matei aquela parte que os pés dele vão pisar na terra. I've already slaughtered the sacred cow Eu já matei a vaca sagrada of the alleged the second coming. da suposta How segunda many are vinda. sleeping? Just slip up a hand, please, if you're sleeping. Quem aqui tá dormindo? Levanta a mão. Good. We're making progress as a group, Que bom, nós estamos fazendo especially progresso as a como grupo, renewed group. especialmente como um grupo renovado. Now I'm going to kill the fatted calf. Agora eu vou matar o gado cevado, o gado gordo. The two cows, the two religious cows that I killed were the skinny ones. As duas vacas religiosas que eu matei foram as magrinhas. Now I'm going to kill the fatted calf. Agora eu vou matar o gado mais gordo. If you thought the rapture was ridiculous, Se vocês acharam que o arrebatamento era ridículo, if you thought the lie that he's going to touch down on the earth is ridiculous, se vocês acharam que a mentira que ele vai tocar a terra é ridículo, if you thought the second coming was in scripture and it's not, se vocês acharam que a segunda vinda estava nas escrituras quando ela não tá, let's try this one on for size. vamos tentar essa aqui agora. Let's try this one on for size. Vamos tentar essa aqui. Put up John 4, verse 24. Coloca aí em João, can you repeat the verses, please? Yes. This could be First John. This may be a misprint. Talvez Type in. We know him. We have known Messiah after the flesh. Do a Google on that because I think this is a misprint. We have known Messiah after the flesh. I believe it's First John. But give me that verse when you get a chance, please. In the meantime, while we're waiting for Brother Nehemiah, Meio tempo, enquanto a gente espera pelo Nehemia, if Yahusha is Yahuwah, se Yahusha é Yahweh, hold your verse for a second. Yochanan 4:24, Yohanan 4:24, Yahuwah is Ruach, Yahweh é Ruach. and those who worship him must worship him in Ruach and Amet. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em Ruach e em Amet. What verse is that? 2 Corinthians what? 5:16. Put it up on the screen. 2 Corinthians 5:16. 2 de Coríntios 5:16. This is important. Isso aqui é importante. There it is. Tá aqui, ó. He ascended, yes? Ele ascendeu, He certo? rose, he ascended, he returned in the exact century to the exact people that he said he was going to return to, correct? Levantou e ele voltou pro mesmo povo que disse que ia voltar, certo? Yes? But here's the problem. Mas o problema é o seguinte, From that point on, daquele ponto em diante, his ascension, a ascensão dele, Acts 1, his return, Atos 1, o retorno dele, as he promised, como ele prometeu, we don't know him anymore nós não o conhecemos mais, after the flesh. segundo a carne. Yes, though we know Mashiach Sim, mesmo que conheçamos o Mashiach, after the body,
segundo o corpo, Yet the way things are right now, we don't know him that way anymore. ainda assim, como as coisas estão indo agora, nós não o conhecemos mais. Hebrews speaks about the days of Yahusha's flesh Hebreus fala sobre os dias da carne de Yahusha. in Hebrews 5:7-9 as a past tense. Em Don't Hebreus turn there. 5, Let me do back 7 ao up to the 9, screen, em please. Hebreus 5, do 7 ao 9, lá fala do tempo passado. So, in other words, he already came the second time Em outras palavras, ele já veio a segunda vez to receive an invisible kingdom, para receber um reino invisível, to give us a kingdom that cannot be observed. para nos dar um reino que não pode ser observado. And from that point forward, from 70 AD forward, E daquele ponto em diante, de 70 AD para frente, right? He's no longer hovering over Jerusalem, right? ele não está mais em cima de He's Jerusalém, seated certo? as the Father's right hand, Ele right? está sentado como a mão He's direita the do Pai. Kohen Hagadol in the Kadosh HaKadoshim in the tabernacle, right? Not pitched with hands, right? Ele é o Kohen Hagadol no tabernáculo não levantado com mão, certo? So we don't know him after the flesh anymore. The 12 boys, Então nós não o conhecemos mais de acordo com a carne. Os 12 meninos, the 12 boys knew him as after the flesh os 12 meninos conheciam ele segundo a carne, until he rose. até que ele levantou. And then he ascended. E aí ele ascendeu. And even in his return, they didn't know him after the flesh. They knew he Yeah, then- returned, but they didn't know him after the flesh. E até no retorno dele, eles sabiam que ele tinha retornado, mas não o viram segundo a carne. Let me read you Hebrews 5:7-9. Deixa eu ler para vocês Hebreus do 7 ao 9. Who in the days of Messiah's flesh, pay attention, Hebreus 5, do 7 ao 9. Aquele que nos dias, segundo a carne do Mashiach, the days of his flesh being in the past. os dias da carne dele sendo do passado, Okay, if it refers to the days of his flesh being in the past, se refere aqui aos dias da carne dele sendo passado, the implication is he's no longer in the flesh. a implicação é que ele não está mais na Who carne. is the spirit? Yahweh é o Espírito. Well, I'll get to that third cow. Just remind me in case I forget. This is going to be a fatted calf. Eu vou chegar na terceira vaca. Isso aqui vai ser uma vaca gorda. Who in the days of his flesh, Quem nos dias da carne dele, through prayer and supplication, através de oração e súplicas, prayed to him, the Father, who was able to save him from death. oraram para aquele que o Pai conseguiu salvar da morte. With crying and tears, he offered up himself Com choro e lágrimas, ele se ofereceu in respect to what he feared. em respeito ao que ele temia. Though he was Yahuwah's son, he learned obedience Mesmo que foi o filho de Yahweh, ele aprendeu obediência by the things he suffered. pelas coisas que ele sofreu. And he was made perfect. E ele foi aperfeiçoado. And he became the captain of our salvation to all who follow him. E se tornou o capitão da nossa salvação para todos que o seguem. So there were days of his flesh which began in Bethlehem and ended at the resurrection, where he appeared in different forms. Então houveram dias Yes. na ressurreição Yes. dele que ele aparecia em formas diferentes. He was the gardener, unrecognized. Ele era o jardineiro, não foi On reconhecido. the road to Emmaus, Luke 24, a different form. Na estrada para Amaus, Lucas 24, uma There ain't forma no diferente. man walking around heaven. Não tem What homem kind of andando bull no céu. crap is that? Que tipo de baboseira é essa? After his resurrection, he appeared in different forms. Depois da ressurreição dele, ele apareceu em formas diferentes. And religion has told you, oh, there's a man up in heaven right now, the man upstairs. You ever hear that in the football games? We just thank the man upstairs. E a ressurreição, as pessoas falam hoje, a gente agradece o homem lá de cima. Já Is ouviram this a nos man jogos? after your image? Is he also transgender, the one upstairs, the man upstairs? Esse homem lá de cima, ele também é transgênero igual vocês? Ele é igual a vocês, imagem e semelhança ainda? What a joke. Piada. So they lied to us about his feet are gonna stand on the earth. Então eles mentiram para nós quanto ao pé dele na terra. They lied to us about the second coming instead of the cloud of parousia returning for an express purpose as the son bothers his father's chariot. Eles, Oh, per- yeah. eles, Oh yeah, I'm preaching good now. How you like me now? eles Ela- mentiram para nós sobre o segundo retorno, quando era só uma parúcia, onde Yahusha viria na nuvem do pai dele. We just learned that he borrowed his father's chariot. A gente acabou de aprender que ele pediu emprestada a carruagem do pai dele. He says, when I come in the glory with my father's angels. You'll Ele see falou, that in a second. quando eu voltar na glória do meu pai. Ele falou aqui para nós. So in the days of his kenosis, when he emptied himself of divine attributes to accomplish the second exodus, exodo, his death, exodo, look it up in the Greek.
Então, nos dias do retorno dele, quando ele voltou nas nuvens, nos dias da Kenosis, quando ele veio fazer o segundo êxodo começar, olha no grego, não é morte, é êxodo. He cried and he suffered Ele clamou e sofreu, and was mature e foi amadurecido, to become an example to us who suffer and become mature, and then we are resurrected and receive immortality. para se tornar um exemplo para nós, porque nós somos ressuscitados agora e entramos na imortalidade. What does Yochanan 17:5 say? O que Yohanan 17:5 diz? Don't turn there. This is the high priestly prayer. Essa é a oração sumo sacerdotal. Yochanan 17:5. Yohanan 17:5. That's the Lord's prayer. Essa They é a couldn't oração. even get that right. Nem isso eles acertaram. Well, let's turn to the Lord's Prayer in Matthew chapter 6. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The disciples came to him and said, Master, teach us to pray. So whose prayer is it? It's the disciples' prayer. You want the Lord's Prayer? You got to go to John 17. Come on, somebody. Nem isso eles acertaram. Eles falaram, vamos para a oração do Senhor. Pai Come nosso on. que está no céu. Quando que os discípulos chegaram até ele e falaram, We're among ensina a gente family. a You can orar. shout if you want to. Então é a oração dos Good discípulos, dance. não é a oração de Yahushua. Just don't dance on the tables. Let's go. Yochanan 17:5. Yohanan 17:5. Now, Abba, Agora, Abba, glorify me again. me glorifique de novo. Return me to the status or the glory that I had with you before the world existed. Me devolve ao status ou agora que eu tinha Oh. contigo antes do mundo existir. So you mean Hebrews 5 is true? Então você quer dizer que Hebreus 5 é verdade? In the days of his flesh, he was crying and suffering like you and me. Nos dias da carne dele, ele clamava e sofria como nós dois. But he says, Father, I'm going back to you. Mas ele está falando, pai, eu estou voltando para ti. And restore to me the glory that I had with you before the world was. Look at that. Restaura para mim a glória que eu tinha contigo antes do mundo ser. No crying, no suffering, no rejection, no beard pulling, no cat of nine tails. Sem choro, sem sofrimento, sem puxar da barba, sem aquele chicote romano de 9 caudas. This idiocy that, oh, he rose, he was the theanthropos, 100% God, 100% man. What I'm trying to say, Catholic brothers and sisters, is there's a man in heaven right now. That's what I'm trying to say, and I'm not very good at saying it. Então essa idioticidade de que ele era o teântropo, ele ressuscitou 100% homem, What a 100% joke. Deus. O que eu estou tentando dizer, meus What irmãos a joke. católicos, é que tem um homem no céu agora. Now, I want to make it clear, Yahushua rose physically. Do we got that straight? Agora eu quero deixar claro, Yahushua ressuscitou fisicamente. A gente entendeu essa, pelo menos? The same way he divested himself of divinity to accomplish the greater exodus, his death at Jerusalem, Luke 9, he had the glory restored by the Father. So there's no man or human in heaven. There is the Achad, Da and the mesma Achad forma- is full of glory. Da mesma forma que ele Not for retornou humanity. nas nuvens do Pai para fazer o começo do segundo êxodo, da mesma forma ele voltou para o Pai. Não, não tem um homem nos céus, ele é Ahad. Ele veio em forma de humanidade, mas depois voltou e retornou como Ruach, porque ele ressuscitou de fato. That is the verge of blasphemy. If I was Yahuwah and I'm not, I would label that blasphemy. Get out of my face. Isso, para mim, You seria tell me there's a blasfêmia. man in heaven? A man is running the universe. Se eu fosse Yahweh, eu categorizaria isso como blasfêmia. Tem um homem no universo. But that's exactly what we've been taught. É o homem que está gerenciando o universo. E foi isso que nos foi ensinado. Even in Messianic circles, even in Hebraic circles, that's exactly what we've been taught. Até nos círculos messiânicos, é exatamente isso que nos foi ensinado. The man upstairs. O homem lá de cima. And that's why it was so important when we found 2 Corinthians 5:16. Again, brethren, we used to know him E é por isso que after the flesh, é interessante a gente voltar para onde nós estávamos. 1 Coríntios 5:16. Irmãos, nós costumávamos conhecer ele como segundo a carne. but we no longer know him after the flesh. Mas nós não mais conhecemos segundo a carne. Meaning he's no longer flesh and blood. Em outras palavras, ele não é mais carne e sangue, But he did rise as flesh and blood. mas ele levantou como carne But e he sangue. divested himself and had the glory of the Father restored upon him. Mas ele se desvestiu da Whatever glória that do Pai, entails. e a glória do Pai depois pousou sobre ele. Now, how about
the 40 days E agora, que tal os 40 dias between the resurrection and the ascension during the counting of the Omer? entre a ressurreição e a ascensão durante a contagem do Homer? Don't forget, the second Exodus began for 40 years. Não se esqueçam, o segundo Êxodo começou com 40 anos. How many days was Yahusha teaching about the kingdom Por quantos dias Yahusha estava ensinando sobre o reino after his resurrection? depois da ressurreição dele? How many days? 40. Quantos dias? 40. How many years was he beginning the second Exodus? 40. Por quantos dias ele começou o segundo Êxodo? 40. So, did the disciples know him after the flesh for the 40 days when he was teaching about the kingdom? Or did they no longer know him after the flesh? What do you think? Então os discípulos dele conheceram ele segundo a carne, quando ele estava ensinando sobre o reino, ou não? O What do que you vocês think? acham? We already know that from the ascension forward, Nós já sabemos que da ascensão em diante, they no longer knew him after the flesh, eles não mais o conheciam segundo a carne, but after the Ruach. mas segundo o Ruach. But the key is the ascension. Mas a chave é a ascensão. When he was teaching on earth Quando ele estava ensinando na Terra, in a different format, em um formato diferente, they still knew him after the flesh. eles ainda o conheciam segundo a carne. Because that's what the ascension was all about. Porque era disso que se tratava a He ascensão. was taken up in a cloud and he laid aside the flesh part. Ele foi tomado numa nuvem e deixou de lado a parte da carne. They also could see him as well, so yeah. Yeah, he was teaching them and they can see him. They Correct. could see him, so it was not in the kingdom Right. form. They couldn't see his second coming, but when he was teaching 40 days and 40 nights, after he rose during the counting of the Omer, they saw him. Obviously, he was teaching them, so they saw him. Yes, Então, because he was teaching them. quando ele retornou para abrir as portas do reino, eles não o viram, mas quando ele estava ensinando eles durante esses 40 dias, depois da ascensão, obviamente eles estavam vendo ele, porque ele estava ensinando eles. So they saw him after his resurrection. Então eles o viram depois da ressurreição, They saw the scars, John 20:26. eles viram as cicatrizes, João 20, 26. He says, "Do not touch me," Ele disse, não me toquem, John 20:17. João 20, 17. Mariam, don't touch me. I have not yet ascended back to my Father. See, I have not yet ascended, meaning he can still be touched. You see that? Mariam, não me toquem, eu ainda não acendi ao Pai. Em outras palavras, ele não tinha ascendido, ele ainda poderia ser visto e tocado. Do not hold me. Não me segure, Do not touch me. Do not hold me. não me toque, não me segure. Yochanan 20:17. Yohanan 20, I have 17. not yet ascended to my Father. Pois eu ainda não acendi ao meu Pai. He said to Thomas, "Put your hand here and don't be unbelieving." Ele falou para Thomas, coloca a tua mão no furo da minha mão, não seja incrédulo. His piercing could be seen. His wounds could be seen. As suas perfurações e as suas feridas podiam ser vistas. In Luke 24:39, he says, "Touch my hands and my feet," Lucas 24, 29, ele falou, toque as minhas mãos e meus pés. because the spirit does not have flesh and bones. Porque um espírito não tem carne e ossos. So he had flesh and bones Então ele tinha carne e ossos. until the cloud came Até que as nuvens vieram. on the day of the ascension. No dia da It ascensão. also happened to be the 32nd day of the counting of the blessed Omer. 32 means Lev, Lamed Beit, which means the heart of Yahuwah. E, aliás, ele He returned to the acendeu, bosom, the heart of Yahuwah. ele acendeu no dia 32 da contagem do Homer. 32, Lev, Lamed Bet, em outras Write palavras, that down, coração you'll de forget Yahweh. it. Ele voltou returned- ao coração de Yahweh. On the heart of the counting of the Omer, the 32nd day, he returned to the Father. No coração no coração, ele voltou ao coração do Pai, no Lev, no dia 32 da contagem do Homer. And how did he return to the Father? E como é que ele retornou ao Pai? In the cloud, Na nuvem. right? But until the cloud appeared, he can be touched, he could be handled. Mas até que a nuvem apareceu, ele podia ser tocado, podiam lidar com ele. And I want to point your attention as a side note in Luke 24:39. E eu quero apontar a atenção de vocês, como nota de rodapé, em Lucas 24, 29, He says, "Touch me not, I have not yet ascended. A spirit or a ghost doesn't have flesh and bones." ele falou, não me toca, não toca a minha carne. Mas depois ele falou para Thomas, toca nos furos das minhas mãos, porque o espírito não tem carne nem ossos. So in his resurrected flesh, in his resurrected body, what was missing? Então, na sua carne ressuscitada, no seu corpo ressuscitado, o que estava faltando? The blood. Every ounce of blood, every milliliter of blood was shed
for the propitiation to purchase you back and to bring you back. And that's why you're here today as children of the resurrection. Meaning when you breathe your last, you're going to receive your resurrection. You're not going to have to wait for diddly squat. Porque todos os miligramas, Come on, somebody. todo mililitro do sangue dele foi deixado na terra para propiciação, para nos comprar de volta, para que a gente não tivesse que esperar nada. Quando a gente respira o nosso último fôlego, I'll drink to vai that. direto. Turn to your neighbor and saying, I ain't waiting for diddly squat. Eu não vou esperar. I'm not waiting for diddly squat. Chaim, This is going to pay off quicker than I thought. isso aqui vai, o resultado do investimento vai ser mais rápido do que eu esperava. But make no mistake, when he was teaching for 40 days and 40 nights, he was still in the flesh. But now we don't know him after the flesh. From Acts chapter 1, verses 9 through 11, we don't know him after the flesh anymore. Mas não se engane, depois dos ensinos, quando ele ascendeu, nós não conhecemos mais segundo a carne. Atos 11, do 7 ao 9. Nós não conhecemos mais segundo a carne. So his glorification Então a sua glorificação gave way to the giving of the Ruach, deu espaço ao presente do Ruach, which gave way to the return. que deu espaço ao retorno. I'll say it again. His glorification A glorificação dele and his ascension e a ascensão dele gave way to the Ruach, deram espaço ao Ruach, which was, of course, happened during Shavuot, que, claro, estava acontecendo durante Shavuot, and the second coming. e a segunda vinda. Now, I've read different accounts Agora, eu já li relatos diferentes. that the second coming, some say it came on Teruah, E a segunda vinda, alguns dizem que foi em Teruá, it's 66, and some say it began on Shavuot. em 66, e outros dizem que começou em Shavuot. So we haven't nailed that down just yet. Então a gente ainda não conseguiu certificar But isso. I've read both accounts. Mas eu já li ambos os relatos. Both are possible. Ambos são possíveis. So let's talk about his parousia in 70 AD. Vamos falar da parúcia dele em 70 AD. He did not say that he would come back, Ele não disse que ele voltaria. but he did say, I will come back. Mas ele disse, eu vou voltar. So that's why we began part 13 Então é por isso que nós começamos a parte 13 with the title of this vital message, com o título dessa mensagem vital. The Second Coming, A segunda vinda, or is it the abiding presence? ou é a presença permanente? We're not denying his return, Nós não estamos negando o retorno dele, but we're denying the religious version, mas nós estamos negando a versão that everything religiosa, needs to be seen. onde tudo tem que ser visto, Everything needs to be verified. tudo precisa ser verificado. We haven't seen this. I'll give you an example. Ezekiel 37. Oh, everybody knows the two sticks got it. Well, what about the two houses? Eu dar um exemplo, Ezequiel 37, todo mundo sabe. Ai, que tal as duas árvores se juntando e que tal as duas casas? A gente não tem que ver isso acontecendo. We haven't seen the two houses return to Israel yet. Nós não vimos as duas casas voltando para Israel ainda. He said he would take the two sticks and make them one in his hand. Ele falou que pegaria os dois pedaços de pau e faria deles um na mão dele. If you read Ephesians 2, it says there is no more Jew, Gentile, male, female. He has broken the middle wall of partition. We are one in the Messiah. He has taken the two sticks, just not the way you and I wanted him to. Se vocês lerem Efésios 2, não tem mais judeu nem gentil, e ele quebrou a parede do meio de partição, então ele pegou os dois pedaços de pau e juntou na mão dele, só que não aconteceu da maneira visual como nós queríamos que acontecesse. Ezekiel 37, fulfilled. Check. Ezequiel 37, cumprido. Ezekiel 36, a new heart and a new spirit I will give you. Check. Ezequiel 36, um novo espírito e um novo coração eu vou te dar. Checado. Jeremiah 31, a new covenant. I will write the Torah on your heart, and then you will be my people, and I will be your Abba. Check. The new heavens and the new earth equals new covenant, 70 AD. That's when the new heavens and the new earth came. Check. Jeremias 31, uma nova aliança eu farei com a casa de Israel, a casa de Arudá, e colocarei a Torá nos seus corações. Nova aliança significa novos céus e a terra, que aconteceu em 70 AD. Checado. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. What do you mean? Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Como assim? 8 times in scripture, heaven and earth passed away. 8 times. 8 vezes nas escrituras os céus e a terra se passaram. Heaven met earth in the time of Yahusha will pass away, but my words, which includes the Torah. Quando os céus e a terra passaram no tempo de Yahusha, mas The cow's going to go bye-bye. The holy cow
and the turtle dove, Então a pombinha, a vaca, and the paloma, as and the pombas, sacrificios, os the sacrifícios. sangre, todo dia, todo the whole system gonna go by because you're a whore. There's no problem with the system. The problem is you're a whore. That's the problem. E o sistema de sangue, de sacrifício, vai embora, que tu é prostituta, não muda nada, a cidade é uma prostituta. So we read Ezekiel 37 and we go, Israel's got to come back from the four corners to the Israel, and no more Palestinians and no more Arabs. And no, Então, that's, we haven't seen that. We haven't seen that yet. Então a gente lê Ezequiel 37, não, as duas casas têm que voltar para a terra, sem mais palestinos, sem mais árabes. O problema é, a gente não viu isso ainda. But he has gathered Israel. Mas ele reuniu Israel. For a remnant shall be saved by grace. Pois o remanescente será salvo pela graça. And these are the two sticks that'll be one in my hand. E esses são os dois pedaços de pau que serão um na minha mão. Yahuwah says, you will not see me again until you learn how to cry Baruch haba b'shem Yahuwah. Yahweh disse, vocês não mais verão até que vocês aprendam a aclamar Baruch haba The b'shem spirit of Yahuwah. Satan says, the spirit of demons say, we will never bow our knee to you. We will never say that. Yahushua said, okay, well, you won't see me until you say that, but I'm going to come back in judgment. So in order for the two sticks to have been accomplished, he would never send us back to that system that he burned to the ground. Why would he do that? E o espírito de Satanás falou, a gente não vai dobrar o joelho para ti. E Yahushua falou, beleza, vocês não vão me ver até que vocês aprendam a aclamar. Mas ainda assim, eu vou voltar e vou destruir esse sistema. Agora, por que Yahushua nos traria de volta a esse sistema naquela cidade que ele queimou? Por que ele faria isso? The Jews and the Judeo-Christians were wrong about his first coming. They're wrong about his second coming. What makes you think that these people who teaching you about the second coming, which is not even mentioned in Scripture, are correct when they weren't even right about his first coming? Who believed he would come as a poor carpenter, as a poor shepherd of Israel, rather than a rich royal king with a big following? They were wrong the first time. You're going to believe them about his second coming? Os judeus e os cristãos estavam errados sobre a primeira vinda. E vocês acham que eles vão acertar falando da segunda vinda, que aliás nem está nas escrituras? Eles achavam que Yahushua ia vir na primeira vinda como um rei bem-sucedido, cheio de seguidores, enquanto ele veio pobre como um carpinteiro. He time-stamped his coming. Ele colocou o tempo do retorno dele. He said, Romans, Ele falou, Romanos, Jerusalem, Jerusalém, surrounded, cercada, 3 years of noise every night, and lightning every night for 3.5 years. Run. 3 anos e meio com um bocado de barulho e relâmpago toda noite. Fujam. Luke 21 Lucas 21. is the time of the fulfillment of all that is written. All? Esse é o momento do cumprimento de tudo que está escrito. Tudo. Who would timestamp their return and then lie to you and call himself the truth? Quem que colocaria o tempo do retorno e não voltaria, ou seja, mentiria, depois se chamaria de a verdade? So if you're in the Judeo-Christian tradition and you're a futurist, então se tu tá ainda na tradição judeu-cristã e tu é um futurista, you believe he's going to come in 2,000 years, 3,000 years, whatever, tu acredita que ele vai voltar daqui a 2.000, 3.000 anos, enfim? then you've been lied to. Então, mentiram para ti. And who's telling you that? E quem que tá te dizendo isso? The people who were wrong about the first coming. A galera que tava errada sobre a primeira vinda. Because if he really was the Messiah, he would have gotten rid of the Romans. Porque se ele realmente fosse o Messias, ele teria se livrado dos romanos. And there'd be no more war. E não haveria mais guerra. And the lion would lie down with the lamb. E o leão teria deitado com o How can cordeiro. your Jesus be the Messiah when there's still wars? Como é que o teu Jesus pode ser o Messias? How can your Jesus be the Messiah Como é que o teu Jesus pode ser o Messias? when there's more killing in his name after he came the first time than before he was born? Como quando agora há mais matança no nome dele do que quando ele nasceu. So those people tell us Então essas pessoas nos dizem that the Prince of Peace will bring peace. que o príncipe da paz vai trazer paz. But he said, I came to bring a sword, Mas ele falou, eu vim trazer uma espada, a winnowing fork um garfo de separação, to separate the wheat from the chaff. para separar o joio do trigo. And I came to kindle the earth. E eu vim para acender a And I terra. can't wait till it's kindled. Eu mal posso esperar para quando ela estiver acesa. And the earth he was talking about was where heaven and earth meet. E a terra que ele estava falando é onde os céus e a terra se encontravam.
The Judeo-Christian lies. As vidas judeu-cristãs. Same lies they gave us about marriage. Quer dizer, as mentiras judeu-cristãs, as mesmas Traditional mentiras que marriage eles nos deram sobre o is casamento. one man and one woman. That's the Judeo-Christian lie. Ah, o casamento tradicional judeu-cristão é entre um Não. homem e uma mulher. It could be between one man and one woman, or one man and 3 women, or one man and 5 women, as long as they have a license to drive. Isso é mentira, porque um homem o casamento pode ser entre um homem e uma mulher, um homem e 2 mulheres, 3, 4, contando No que elas covenant, tenham no license. sem aliança, sem licença. License, you can drive more than one car as long as each one is legitimate. Tu pode dirigir quantos carros você quiser, contanto que todos eles tenham sido comprados de forma justa. Judeo-Christian eschatology. What a joke. Escatologia judeu-cristã, que piada. What did they get right? O que eles acertaram? I believe Yahusha. Eu acredito em We Yahusha. believe Yahusha. Nós acreditamos em Yahusha. Now look at this. Agora dá uma olhada. We owe him our allegiance. Nós devemos a ele a nossa We owe lealdade. him our fidelity. Nós devemos a ele a nossa We owe fidelidade. him our loyalty. Nós devemos a ele a nossa lealdade. Yahusha's coming A vinda de Yahusha took place in the 1st century. aconteceu no 1º século. He said, I will come in the glory of the Father, Ele falou, eu virei na glória do Pai, in his glory, na glória dele, in the glory of the Father. Stay with me. e na glória do Pai, In the glory of the Kadosh angels. na glória dos anjos Kadoshim. Go with me to Luke 16:27. Vamos para Lucas 16, 27. This is going to blow you away right here. Isso aqui vai explodir vocês. Matityahu 16:27. Matityahu 16, 27. Matthew. You get that Mateus up? 16, 27. Matthew 16:27. Mateus 16, 27. Anyone enjoying? Tem alguém curtindo? Truth is truth. A verdade é verdade. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Matityahu 16:27. Mateus 16, 27. So being a futurist, you have to basically explain a million errors. You got to sit there and explain away why he didn't come, why he lied, why he said he would come to this generation. You spend more time explaining than you do witnessing. Então, se tu é um futurista, tu tem que gastar mais tempo explicando do que testemunhando para as pessoas. Tem que sentar e explicar uma lista de erros, porque ele não viu ainda, porque que ele não reuniu as 2 casas ainda. Você tem que explicar um monte de coisa. I repented of futurism. Eu me arrependi do futurismo. I used to be, but I repented. Eu costumava ser, eu me arrependi. Look at verse 27 on your screen. Olha o versículo 27 na sua tela, This is amazing. porque é maravilhoso. For the Ben Adam shall come. Pois o Ben Adam virá. We're not denying that he came back. It's just not known as the second coming. It's the Yahuwah's parousia. Nós não estamos negando que ele veio, só que But it was não é, Yahuwah's parousia in the days of Aaron. mas não é a segunda vinda, é a parúcia, a mesma que foi nos dias de Arão. It was Yahuwah's parousia in the days of Moshe. Foi a parúcia de Yahweh nos dias de Moshe. It was Yahuwah's parousia when the glory filled the temple in 2 Chronicles 5. Foi a parúcia de Yahweh quando agora de Yahweh encheu o templo. And no man ever saw the Father and lived. E nenhum homem jamais viu o Pai e viveu. That's the same term in the Greek, the parousia of Yahuwah. É o mesmo termo no grego, a parúcia de Yahweh. The Ben Adam shall come in the tiferet of his Abba, O Ben Adam virá na tiferet do seu Abba, the glory of his Abba. a glória do Abba dele. Stop. Para. No, don't stop. Não We're para. the Abba's heavenly melachim. Nós somos os malachim celestiais do Abba. And then he will reward every man according to his mitzvot. E aí, então, ele vai recompensar todo homem segundo o So seu he will mitzvot. come in the glory or the cloud or the chariot or the ride, the transportation of the Father. We just learned that. He will not come in his own transportation, but he will come in the transportation of his Abba. Ele virá na glória, no transporte, na nuvem, na aparição, na carruagem do Abba. A gente aprendeu isso agora. Ele não vai vir nos próprios atributos, mas ele vai pedir emprestado do Abba. So let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Make a list for me, please. Write it down. Faz uma lista, por favor, escreve aí. Make a list.
Faz uma lista. of all the times that the Father came in a body. De todas as vezes que o Pai veio em um corpo. Please write that down. All the times the Father came in a body. Escreva para mim todas as vezes que o Pai veio em um corpo. Anybody have any verses? Alguém tem algum versículo? When the Father parousiaed in a body? Quando o Pai fez uma parúcia em um corpo. We knew him after the flesh, 2 Corinthians 5:16, but he's no longer in the flesh, so whenever he comes back, we will not be able to see it in the flesh. Why? Because we no longer what? Know him after the flesh. Ele fez a sua parúcia não Nossa. segundo a carne. Está escrito em 2 de Coríntios 5,16. Nós conhecíamos ele segundo a carne, mas agora que ele ascendeu, nós não o conhecemos segundo a carne, porque ele vem na glória do Abba. So put that back on the screen. Matthew 16:27. Oh, so he's coming in the Tiferet of Abba. Mateus 16, 27. Então ele está vindo na The Tiferet do cloud that Abba, he rides around in the heavens. na nuvem na qual ele anda por aí nos céus. And who's going to see it? Quem que vai vê-lo? It depends. Depende. Either no one, Ou ninguém, because it's spiritual, que é algo espiritual, or every eye, yes. Even then they pierced him, because I'm going to do a light show for the Sanhedrin in Jerusalem. Y'all not going to see the light show because you're going to be spared. então todos You're going to os be olhos, saved. But I'm going to do a light show. I'm going to do a local light show, and every eye in that vicinity, every eye is going to see him. então todo olho, ou ninguém vai ver porque é espiritual, ou todo olho vai ver, sim, todos aqueles que o perfuraram. Então vou fazer um show de luzes para aquela geração. Vocês não vão ver porque vocês foram poupados, mas eles vão ver o meu show de luzes que vem com o julgamento. Now let's get a confirmation. Go to, I'm sorry. Stay right there. It's too good. I can't move on. I just can't move on. Look at verse 28. Olha o versículo 28. Truly, truly. More truth coming. More religion out the door. Em verdade. Opa, tem mais verdade aqui. A religião está indo para fora da porta mais um pouquinho. There are some standing here. Há alguns de pé aqui, En esa generación. nessa geração. Did I say that right? Hispanics? Como si, como sa? How? Tell me, talk to me, help me. Oh, in this generation, Nessa geração, we're not going to die onde eles não vão morrer, until they see the Ben Adam coming in his malchut. até que eles vejam o Ben Adam vindo no seu Malchut. Where's the malchut? Onde é que está o Malchut? Daniel 7:14. Daniel 7,14. He ascended Ele ascendeu in the cloud nas nuvens from the Mount of Olives, do Monte das came Oliveiras. to the Ancient of Days, Ele foi até o Ancião dos Dias, and the Ancient of Days gave him a kingdom. e o Ancião dos Dias deu a ele um reino. So the kingdom is in the clouds. Então o reino está nas nuvens. Look at the end of verse 28. The Ben Adam will come in his kingdom. Olha o finalzinho do versículo 28. Ben Adam virá no seu Well, reino. where's the kingdom? It's in the clouds. Onde é que está o reino? Nas nuvens. And where's the throne? E onde é que está o trono? It's the king who's sitting on the clouds. É o rei sentado nas nuvens. And who gave him this kingdom? E quem que deu a ele esse reino? Daniel 7:14, the Ancient of Days. Daniel 7,14, o Ancião dos Dias. There are some standing here Há alguns de pé aqui, in the Mount of Transfiguration, 6 days from now. no Verse Monte da 7, Transfiguração. 17:1. Look, 17:1, Matthew 17:1. Look. Olha aqui, ó, no Monte da Transfiguração, Mateus 17:1, 6 dias depois. They get a vision of him coming in his kingdom glory on the clouds. Eles recebem uma visão do reino dele vindo nas nuvens, na glória. Go back to the end of 16. Volta para o final do Some 16. will not die. Alguns não vão morrer. Now, how can that be? If that means, if you're a futurist, that means all the disciples some of the disciples are 2,000 years old. Então como é que Peter, 2,000 years old. se tu é Paul is futurista, 2,000 years old. Simon and Garfunkel are 2,000 years old. Peter, Paul, and Mary are 2,000 years old. Everybody's 2,000 years old. se tu é futurista, como é que você explica? Pedro tem 2.000 anos de idade, Paulo tem 2.000 anos de idade, a Maria tem 2.000 anos de idade, todo mundo tem 2 milênios de idade, estão esperando até hoje.
He looked at the 12. Ele olhou para os 12. I said he looked at the 12. Eu disse, ele olhou para os Some 12. who are standing here today Ele falou, alguns que estão de pé aqui hoje will not taste death não provarão a morte until they see the Ben Adam return. até que eles vejam o Ben-Hadad Parousia. retornar. Parousia. So his kingdom, his reign began when he returned, Então o reino dele começou quando ele retornou. and we are now in the millennium, and we are now in eternity, and we are now in the New Jerusalem, and we are now in those eternal things that we don't have to wait for them, but we're protected from them in this life and in the life to come. It already E began. agora, It already began. Nós estamos no milênio, nós estamos no It already reino, began. It already nós já began. It estamos already nas- began. It already began. Nós já estamos nas coisas perpétuas, a gente não precisa mais estar preocupado com isso nos alcançando, porque já começou e nós fomos protegidos. The kingdom is in the cloud. O reino está na nuvem. The Ben Adam is on the cloud, his throne. O Ben-Hadad está na nuvem, no trono dele. Now he only chose 12 right in the initial choosing. Ah, ele só escolheu 12 inicialmente. He only chose 12. Put me back on the screen. He only chose 12. Ele só escolheu 12. He said, let's see if he lied again. Vamos ver se ele mentiu de But novo. if you follow the Judeo-Christian train of thought, Mas se tu seguiu a linha de raciocínio judeu-cristã, he lied again ele mentiu de novo. and again E de novo, and again. e de novo. Some of those boys are 2,000 years old. Algum desses meninos, de acordo com eles, tem 2.000 anos de idade. According to the Judeo-Christian futuristic. And you ever notice these are the guys who change the date every 2 years and they never apologize? Did you ever notice these are the same guys? Já perceberam que essa mesma galera que muda a data do retorno a cada 2 anos e nunca pede desculpa quando estão errados? You know why they change the date every few years? Because they're guessing. They're futurists. Sabe por que eles estão mudando a data a cada 2 anos? Porque eles estão chutando, eles são Every futuristas. futurist has to cover their ass by giving a false date of his return so his followers don't lose hope. And then they got to change it when it's false. Todo futurista tem que mudar a data a cada 2 anos para cobrir o próprio traseiro, para que os seus seguidores não percam a esperança. E quando eles estão errados, que é a cada 2 anos, eles nunca pedem desculpa. These are the same people. Essa é a mesma galera. Now the new one is he's coming on Rosh Hashanah of this year. That's the new one. Agora a nova, ele vai voltar no Rosh Hashanah desse ano. But then it was Rosh Hashanah 4 years ago. Mas daí 4 anos atrás, eu ouvi o Rosh Then it Hashanah was lá Rosh em Hashanah 4 1967. Mas daí foi Rosh And Hashanah you em still have the book 67. there. You still have the book there. You were stupid enough to buy the book. E você foi estúpido o suficiente para comprar o livro. It's right on your shelf Tá na tua prateleira. with all these dates of the futurists. Com todas essas datas dos futuristas. Because the futurists will believe anything except what Yahusha said. First century, baby. You may not like the way I did it. You may have wanted to see it. You may have wanted to walk out of a box, like somebody told you you're going to walk out of a box. But sorry, I'm doing this my way. This is not let's make a deal. This is the deal. Todo mundo And I'm not acredita, Monty Hall. e a galera acredita nos futuristas e eles acreditam em tudo que eles falam, menos no que Yahusha disse. Vocês queriam ver o que eu ia fazer, vocês não vão ver. Talvez vocês queriam dar uma olhadinha de como seria, mas ainda assim eu farei do meu jeito. E não é vamos fazer um acordo, esse é o acordo. And remind me, if Marianne was here, I'd say remind me. I have to show you something amazing. Me lembra, eu tenho que mostrar um negócio maravilhoso para vocês. Put Matthew 25:31 up, please. Coloca Mateus 24, 31, por favor. Matthew 25:31. Mateus 24, 31. So we saw this in Matthew 16:27. Nós vimos isso em Mateus 16, 27. That he would not come in his glory, he would come in the glory of the Father. When did the Father come in a body? Answer, never. When did the Father come to Israel in a body? Never. E ele He disse, will come in the glory of his Father. ele disse que viria na glória do Pai dele, não na própria glória, não nas próprias nuvens. Pergunta, quando que o Pai veio num corpo? Nunca. Quando que o Pai apareceu num corpo? Nunca. Now we're in Matthew 25:31. Agora nós estamos em Mateus 25, 31. It's up on your screen. Está na tela de vocês. When the Ben Adam will come, here we go again. Quando o Ben-Hadad virá, de novo, One chapter later, um capítulo depois, in his Tiferet, na Tiferet dele. Father's glory, of course, Esse é a glória do Pai, claro. and all the Kadosh Melachim with him. Todos os Malachim Kadosh com ele.
He will sit on the kisei of his tiferet, Ele sentará no quiser da tiferet dele. and he will judge the nations. E ele julgará as nações. That also happened. Isso também aconteceu. But again, he comes in glory. Mas, de novo, ele vem na glória. Go to Mark 8:38. Vamos para Marcos 8:38. So judgment and deliverance, it all happens at the same time. Então, o julgamento e a libertação Resurrection. tudo acontece no mesmo momento. Ressurreição. The righteous will be resurrected. The unrighteous will be resurrected to damnation. Those who are living will be destroyed. And he divides the sheep from the goats. We'll talk about that another time. We don't have time to get into that. Os justos serão ressuscitados, os injustos serão ressuscitados para condenação. A gente não vai falar da outra parte que ele fala, mas enfim. Mark 8:38 is a confirmation of what I just showed you. Marcos 8:38 é uma confirmação do que eu acabei de lhes mostrar. Let's read it together. Vamos ler juntos. Whoever will be ashamed of me and my words in this adulterate and sinful generation, Todos aqueles que tiverem vergonha de mim e das minhas palavras nessa geração pecaminosa e adúltera, of him also shall the Ben Adam be ashamed. dele também o Ben-Adam terá vergonha. When he comes, here it is, Quando ele vier aqui, ó, in the glory of his Abba. na glória do Abba dele. Second witness. Segunda testemunha. When did the Abba come in a body? Quando que o Abba veio num corpo? When was the last time the Abba came in a body and everybody saw his body? Qual foi a última vez que o pai veio num corpo e todo mundo viu o corpo dele? Nunca. That never happened. Isso nunca aconteceu. And he will come with the Tiferet of his Abba and the Kadosh heavenly Melachim. E ele virá na tiferet do Abba com seus Malachim Kadosh. So that's a confirmation of what I shared earlier. Então isso é uma confirmação do que eu compartilhei antes. Luke 9:27 is also a confirmation of what I shared earlier. Lucas 9:27 é uma confirmação do que eu compartilhei antes. There are some standing here who will not taste death until the Son of Man returns. Há alguns aqui de pé que não provarão a morte até ver o retorno do Filho do Homem. Now let's go to 1 Yochanan 3:2. Vamos agora para a 1 de Yohanan 3:2. Put up 1 John 3:2, please. 1 de João 3:2. Many of you know this verse. Muitos de vocês conhecem esse versículo. Yochanan was an intimate apostle of Yahusha, Yohanan era um apóstolo íntimo de Yahusha. and yet he did not know what Yahusha was like Ainda assim, ele não sabia como Yahusha era after his ascension. depois da ascensão dele. Many of you know this verse. Muitos de vocês conhecem esse versículo. Beloved, we are now B'nai Yahuwah, Amados, nós agora somos Bnei Yahuwah. and it has not yet been revealed E ainda não foi revelado what we shall be, como nós seremos. but we know when he is revealed. See, when he returns, when he is revealed, Mas nós sabemos quando ele retornar, quando ele we for shall be revelado, like him, nós seremos como ele, for we shall see him as he is. pois nós o veremos como ele é. So we know not what he is now. Então nós não sabemos o que ele é agora, He's ascended and we don't know what he's like. mas ele ascendeu e nós não sabemos como ele é ainda. Yes, does everybody see that? Todo mundo vê isso? He's ascended, look, and we don't know what he's like. Ele ascendeu e a gente não sabe mais como ele é. But we know when he is revealed, that's the return, that's the second coming. Mas nós sabemos que quando ele for revelado, essa segunda So-called. vinda, o retorno, suposto, We shall be like him nós seremos como ele, because we're going to be immortal and no longer in this flesh. porque nós seremos imortais e não We mais will nessa know carne. him Nós os conheceremos and he will know us. e ele conhecerá a nós. We won't be in the flesh, Nós não estaremos na carne, even as he is not in the flesh. assim como ele não está na carne. Can I get a witness? Amém. And if we go through this verse slowly, E se nós passarmos por esse versículo I devagar, think it's going to hit us in a way that it never has before. eu acho que isso vai bater na gente como nunca antes. Let's do it again. Vamos fazer de novo. Beloved, Amados, now we are the 153 fish, agora nós somos os 153 peixes, B'nai Yahuwah. Bnei Yahuwah, And it has not yet been revealed. e ainda não foi revelado. Why? Por quê? Because after his ascension, Porque depois da ascensão we don't know dele, him after the flesh. nós não conhecemos ele segundo a carne. We're not going to know him outside of the flesh Nós não vamos conhecer ele fora da carne until we are with him, até que estejamos com ele, when we will be like him, quando nós seremos como ele, because we're going to see him as he is, porque nós o veremos como ele é, not after the flesh.
não segundo a carne. Can I get a witness? Amém. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. He is with us now Ele está conosco agora, without a physical presence. sem uma presença física. We'll go quickly. Luke 17:20. Lucas 17, 20. The kingdom comes without observation. O reino vem sem observação. Luke 17:21. Lucas 17, 21. Kingdom is within you. O reino está dentro de vocês. That means it can't be seen because it's not without you, it's within you. Isso significa que não pode ser visto, porque não é sem vocês, é com vocês, está dentro. Can you see within you? Vocês conseguem ver dentro de vocês? Only Yahuwah can see within you. Só Yahweh The consegue. kingdom of Yahuwah is within you. You can't see it. O reino de It's like Yahweh está dentro. It's like a pregnant woman. She knows she's pregnant. O reino de Yahweh está dentro de vocês, vocês não conseguem ver. É como uma mulher grávida, ela sabe que está grávida. Something moved into her body. Algo se mudou para dentro do corpo So dela. without a sonogram, she can't see her baby, but it's there. Mas sem um ultrassom, ela não consegue ver o bebê, mas ela sabe que está lá. The kingdom cannot be seen. O reino não pode ser visto. The kingdom is within you. O reino está dentro de vocês. Yochanan 18:36. Yohanan 18, 26. The kingdom is not physical. O reino não é físico. No one has to get rid of the US. No one has to get rid of Rome. No one has to get rid of the Chinese. No one has to do it. It already came invisibly and it's abiding. Remember, parousia means the coming of the king that abides. It's the king that is never going to leave. He's going to come and stay. Não é algo físico, a gente não precisa se livrar dos Estados Unidos, da China, de Roma, não. Lembra, parúcia, a palavra parúcia significa a presença de um rei que vem de longe e permanece. O reino dele não é visto e dura para sempre. Go to John 18:36. Vamos para I João 18, apologize for giving you so much scripture, but João 18, 26. that's one of those things I've always had to deal with. Mas isso é uma coisa que eu sempre tive que lidar com. That's part of that's part of the job. Isso é parte do trabalho. But I'll never apologize for it. Mas eu nunca vou pedir desculpa. Ever. Because Yahuwah has required this. Yahweh requer isso. Yochanan 18:36. Yohanan 18, 20, 36. It's on your screen. Está na tela de vocês. When are we going to get this straight? Quando que a gente vai entender isso? You guys are getting it because you're under this pulpit. Vocês estão entendendo isso porque vocês estão abaixo desse púlpito. But when is the general body of Yahushua going to get this straight? Mas quando que o corpo geral de Yahusha vai entender isso? My kingdom, O meu reino not only is it not physical, não só não é físico, it's not of this world. mas não é desse mundo. If my kingdom was from this world, Se o meu reino fosse desse mundo, I would spend all my time organizing my battalions eu gastaria todo o meu tempo organizando meus batalhões to destroy and fight Caesar, Rome, and Pilatus. para destruir César, Roma e Pilato. Don't you understand? I'm not here to organize an army. Vocês não entendem que eu não estou aqui para organizar um exército? My Avadim are not fighting. Os meus avadim não estão lutando. The only thing they're fighting are demons, A única coisa contra quem eles estão lutando principalities, powers, principados, potestades, spiritual wickedness in high places. iniquidade nos lugares altos. As Brother Bob used to say, E quando o irmão Bob costumava dizer, spiritual wicked. That's the only thing they're fighting. é só isso que eles estão lutando. My disciples. Os meus discípulos. The only thing they're fighting is the Lord of the flies, the Lord of nothing, the prince of the power of the air. A única coisa contra quem eles estão lutando é o Senhor das Moscas, o príncipe do poder do ar. And the Judeo-Christian tradition says, unless he's fighting Rome and bringing peace in our lifetime, he's a false Messiah. So they couldn't get his first coming right. And these same people who get his second coming right keep changing the dates of their false prophecies, and they never had the humility to apologize for the false dates. When was the last time you saw one of these money collectors get on TV and apologize for the false dates they've been pumping out for the last 2,000 years? E essa mesma galera que errou a primeira vinda dele, porque eles disseram, não, ele tem que vir para trazer a paz e destruir Roma. Essa mesma galera que errou a primeira vinda, erra a segunda vinda. E quando foi a última vez que vocês viram esses coletores de dinheiro religiosos se desculpar pelas profecias que eles erraram? Porque eles erram uma a cada 2 anos, mas nunca há arrependimento de nenhuma delas. How do we accept the fact that he returned? Como é que nós aceitamos o fato de que ele retornou? The same way you accepted the kingdom. Da mesma forma que você aceitou o reino. Unless there's one born of the Spirit, he can't see it.
A menos que alguém nasça do Espírito, essa pessoa Go não to John consegue. 3:3. This is so basic. Vamos para 1 de João 2:3. Isso aqui é John tão 3:3. básico. This is so basic. I shouldn't even have to put it up on the screen. João 3:3. Isso aqui é tão básico que eu não deveria nem colocar na tela. But for the elect's sake, I shall. Mas pelos eleitos eu farei. For the very elect. Pelos muito eleitos. Yochanan 3:3. Yohanan 3:3. Except, let's change this a little bit. Vamos mudar isso aqui um pouquinho. Except a man is born again, he cannot enter the Malchut. Exceto que um homem nasce de novo, ele não pode entrar no Malchut. Why can't he enter the Malchut? Por que ele não pode entrar no Malchut? Because he's blind. Porque ele está cego. So in order to enter, you got to see. Para entrar, você tem que ver. But you cannot see. Mas você não consegue ver. This is the only kingdom that to get in, you don't have to see. Esse é o único reino que para entrar você não precisa ver. But in order to see, you've got to be born of the wind. E para ver você tem que ser nascido do vento. But how can a man be born of the wind when you can't see the wind? Mas como é que um homem pode nascer do vento se ele não vê o vento? So why do we have a hard time with the return of Yahusha Então por que eu tenho dificuldade com o retorno de Yahusha? being a spiritual event? Sendo o espírito When your um new evento- birth was a spiritual event and you couldn't see it. Como é que você tem um problema com o retorno do Mashiach É. ser um evento espiritual? Se o teu renascimento foi um evento espiritual, você não viu nada. You didn't have a problem with that. Você não teve problema com isso. Someone told you he was at Calvary. Alguém te disse, olha, ele estava no Calvário. You weren't there. Eu não estava lá. Someone told you he bled. Alguém te disse que ele sangrou. You weren't there. Eu não estava lá. And then when you got saved, the wind came and saved you. E aí quando tu foi salvo, o vento veio e ele salvou. You didn't see the wind. Você não viu o vento. You didn't see the working of the wind. Você não viu a obra do vento. And that's the kingdom that you're in. Esse é o reino em So que now você all of tá. a sudden you have to see the physical return of Yahusha. E agora do nada você tem que ver o retorno físico de Yahusha. 2 Corinthians 13:5, don't turn there. Yahusha is in you. 2 de Coríntios 15:5, Yahusha está dentro de vocês. John 15:4, the kingdom is within you. João 15:4, o reino está dentro de vocês. John 6:56, if you drink my blood and eat my flesh, you are in me and I am in you. João 6:56, se vocês comerem da minha carne e beberem do But I meu don't sangue, see it. Are eu you estou there? dentro de vocês e vocês estão dentro de mim. Don't look. Are you there? Você está aqui dentro? Não estou aqui He dentro. that eats my flesh and drinks my blood, I am in him. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está em When mim. you go home, lift up your shirt. Quando você for para casa, levanta a camisa. You don't see that he's in you, but he said, I'm living inside of you now. Você não consegue ver que ele está dentro de ti, mas ele disse, eu You estou are dentro my de vocês temple. agora. Vocês Let's são meu check. templo. Excuse me while I check. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. We don't do that. So when he told you he was going to return in the first century, and every eye in Jerusalem that was part of the conspiracy is going to get a lightning show. How many eyes? Every eye. But no one else is going to see it except those for whom it is intended. Come on, somebody. Então, quando ele fala que vai retornar em 70D, como ele disse que retornaria naquela geração, ele vai fazer um show de relâmpagos. Ninguém mais vai ver, além daqueles que ele escolheu para ver. And now we close with this. E nós fechamos com o seguinte. This is part 13. Essa é a parte 13. You remember that little part that I said, remind me? Lembra daquela partezinha que eu falei para vocês me Well, I lembrarem? didn't need your help after. Eu não preciso de ajuda de vocês. Water, please. I reminded myself. Eu me lembrei. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. You know the return of Yahusha in 70 AD is like the two houses. Vocês sabem que o retorno de Yahusha em 70D é como as duas casas. It's like that pretty girl you're supposed to marry. É como aquela menina bonita que você tem que casar. Once, or that good-looking guy you're supposed to marry. Ou o cara bonito com quem você tem que casar. Once you see it, Uma vez que você vê, you can't unsee it. você não consegue desver. There's not a soul alive that can tell you there's one house of Israel. Não há uma alma viva que pode afirmar que tem uma casa de Israel só. There's not a soul alive that can tell you that the joy of Torah is not for today. Não há uma alma viva que pode afirmar que a alegria da Torá não é para hoje. Once you see it, Uma vez que você vê, you can't unsee it. você não consegue Once you desver. see that he did return, Uma vez que você vê que ele you're so retornou, busy thanking him and being grateful that he kept his word and you don't have to change your prophecy. você fica tão alegre que você não precisa mudar a tua profecia porque você entendeu que ele retornou.
I don't want to condemn the whole bunch. I don't want to. Eu não quero condenar o grupo inteiro, não quero. They're futurists. Eles são futuristas. They believe 18% of scripture has been fulfilled. Eles acreditam que 18% das escrituras foi And cumprido. that the other 72, they need dates. E que os outros 72 eles precisam You got to datar. keep the money coming in. You got to Porque keep. eles têm que, If Yahushua's never going to return, if the kingdom's never going to come, porque eles têm que manter o dinheiro vindo. Se a Rússia nunca vai retornar, if things are getting worse rather than getting better, as coisas estão ficando pior ao invés de melhorar, I got to give you a date. eu tenho que te dar uma data. Because after all, the leader is in contact with the Holy Ghost. Porque no fim de tudo, o líder está em contato com o Espírito Santo. And if I want you to keep coming to church, E se eu quero que tu continue vindo para a I igreja, got to give you a date eu tenho que te dar uma data. so the money can keep rolling in. Para que o dinheiro consiga continuar entrando. Because if I tell you the truth that he's never going to come back again because he already came back and he's never going to come to the earth, there's no scripture, you're going to lose faith, you're going to stop giving, you're going to go into a mental tailspin, and some of you might have to be institutionalized because your whole foundation will crumble overnight. So I got to keep lying to you and call myself a futurist. Porque se eu quiser que tu continue vindo, que o dinheiro continue entrando, eu tenho que te dar uma data. Porque se eu falar a verdade, que a Rússia já voltou e ele nunca mais vai voltar para te resgatar, tu vai ter um caso psiquiátrico. Talvez tu vai ter que ser institucionalizado para sempre, você não vai entender isso aqui. Então eu tenho que continuar mentindo abaixo das linhas guia do que eu chamo de futurismo. And y'all have mercy on them because I was a futurist for 42 years. E Yahweh tem misericórdia deles, porque eu fui futurista por 42 anos. You know, may Yahuwah have mercy on the futurists and begin to shift their understanding. Então que Yahweh tenha misericórdia dos futuristas e comece a mudar o entendimento deles. We certainly love them, and they're our brothers and they're our sisters. Nós os amamos, eles são nossos irmãos e irmãs. And they're nothing but our brothers and sisters. But in this Yes. area, they have not had the revelation. E eles não são nada além dos nossos irmãos e irmãs, mas Yahweh tem que mudar a revelação deles como ele mudou a nossa. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now, I did not have this prepared, Eu não tinha preparado isso aqui, so I'm going to have to find it. Give me a second. tenho que encontrar aqui, me dá um segundo. Okay, Yochanan 21. Yohanan 21. Let's pick it up. Vamos começar. Yochanan, John 21. Yohanan João 21. He speaks to Kepha Ele fala com Kefa, in verse 18, no versículo 18, and he says, Amen, Amen. e ele fala, amém, amém. I say to you, Peter, Kepha, Eu te digo, Kefa, Pedro, when you were young, quando tu era pequeno, jovem, you dressed yourself. tu se vestia, You walked wherever you desired. tu caminhava onde quer que você queria. But when you're old, Mas quando você for velho, he's preparing him for martyrdom. ele está preparando Kefa para o martírio, You will stretch forth your hands, tu vai estender tuas mãos, and another will clothe you, dress you, e outro vai te vestir, and carry you away e vai te carregar para longe, where you do not want to go. onde tu não quer ir. So you will lose your freedom, and he's predicting his martyrdom. Então tu vai perder tua liberdade e ele está prevendo o teu martírio. This he spoke, verse 19, Isso ele falou, versículo 19, signifying by what death Kepha should esteem Yahuwah. querendo dizer pela qual morte Kefa estimaria Yahweh. Get the video already and queued up. Okay. And when he had spoken this, E quando ele havia falado isso, he said to them, ele disse a eles, Lech acharai, Lechacharai, follow me. siga-me. Then Kepha said, okay, I'm receiving the prophecy of my martyrdom. Então Kefa falou, ok, eu estou recebendo a profecia do meu martírio, But Kepha turned around mas Kefa se virou and was curious if the others would meet the same fate. e ficou curioso quanto ao qual seria o destino dos outros. In particular, Em particular, he saw the Talmud, ele viu o Talmud, whom Yahushua Yahuwah loved. quem Yahusha Yahweh amava. That's Yochanan. Esse é Yohanan. Following, Seguindo, who was also the one who leaned on his breast at supper, e também foi aquele que se inclinou no seio de Yahusha na janta. who said, Master Yah, E disse, mestre Yah,
Who is he that betrays you? Quem é aquele que te trai? In other words, it was Yochanan. Yohanan que fez a pergunta. So Peter receiving the word of his demise, his Então, martyrdom, Kefa recebendo a palavra da sua condenação, do seu either out of martírio, curiosity or envy, wanted to know the fate ou por curiosidade ou inveja, quis saber o destino of his brother, do seu irmão, Yochanan, Yohanan, the young Yochanan. o jovem Yohanan. And Kefa, seeing him, said to Yehusha Yahuwah, E Kefa, vendo ele, disse para Yahusha Yahua, Master Yahuwah, Mestre Yahua, what about him? que tal ele? What about him? Que tal ele? I'm going to be martyred. Is he also going to be a witness? The Greek word for witness is martero. Eu serei martirizado, mas ele também? A palavra grega para testemunha é martero. Is he also going to be a martero? Ele também vai ser um mártiro? And Yehusha Yahuwah said to him, E Yahusha Yahua disse a ele, if I desire that he lives se eu desejar que ele viva until I return, até que eu retorne, my parousia, a minha parúcia, although the word there is different, mesmo que a palavra ali seja diferente, what business is that of yours? o que isso tem a ver contigo? In other words, it's not your business, Em outras palavras, não é da tua conta, but you follow me. mas tu me siga. Then this saying, verse 23, Versículo 23. Então esse dito circulated among the Yisraelite brothers circulou os irmãos israelitas, that this Talmud, John, Yes. would not die. que esse talmide João não morreria. Yet Yehusha Yahuwah did not say to him, Ainda assim, Yahusha Yahua não disse para ele, you shall not die. não vai morrer. He did not say that. Yahusha não disse That was isso. a false rumor. Isso foi um rumor falso. What Yehusha said is, if I choose, O que Yahusha disse foi, if my sovereignty chooses se eu escolher, se a minha soberania escolher, that John remains alive que João permaneça vivo, until I return, até que eu retorne, why is that your business? por que isso é da tua conta? John, verse 24, Versículo 24, João is the Talmud who wrote, testifies these things, é o talmide que escreveu, que testifica essas coisas, and wrote these things, e escreveu essas coisas. and we know that his testimony Nós sabemos que o testemunho dele is amat. é amat. So because I was a futurist, Então, porque eu era um futurista, let me back on the screen. Because I was a futurist, porque eu era um futurista, I taught the lie. eu ensinei a I mentira. could call it a mistake. Eu podia chamar de erro, So I could be just like all the other Judeo-Christian teachers, para que eu possa ser como todos os outros get away with professores false judeus teaching and no accountability. e me safar com ensino falso sem prestação de contas. That John the Apostle was still alive. E João, o apóstolo, ainda estava vivo. Because it says here, O que aqui diz? the rumor was that he would not die. O rumor é que ele não morreria. But Yehusha did not say he would not die. Mas Yahusha não disse que ele não morreria. He said, if I choose for him to remain alive Yahusha disse, se eu escolher que ele permaneça vivo, until I return, that's not your business. até que eu retorne, não é da tua conta. So with a futurist understanding, Então, com o entendimento futurista, John would have to be at least 2,000 years old João teria que ter no mínimo 2.000 anos de idade. and living in Brooklyn or who knows where. Que estaria vivendo no Brooklyn, enfim, ou qualquer lugar. And Yehusha even said, we read earlier in Matthew 16, that there may be others here. E Yahusha disse, talvez hajam outros There will be aqui. some. Some means more than John, right? There'll be some, which must, by implication, must mean more than one, more than John. Haverão alguns aqui, por implicação, alguns é mais do que só João. Então, mais alguns estão vivos até hoje, então. Who will not die. Que não morrerão. So that means John is 2,000 years old. Então, significa que João tem 2.000 anos de idade. Let's assume there's another one or two. Vamos supor que haja mais um ou dois. Now, what happens theoretically as a futurist? Agora, o que acontece teoricamente enquanto I'm futurista? not being cute. I'm just using my imagination. Eu não estou sendo fofinho, eu estou usando a minha imaginação. What happens if Yehusha doesn't return until the year 3027? Então, o que acontece se Yahusha só voltar no ano Under 3027? futurist eschaton or eschatology. Na escatologia futurista. So John would then be what? 3,000? Então, João teria no mínimo 3.027 Do you anos. realize Adam only lived 999 years? Você percebe que Adão viveu só 900 e alguns anos?
So now we're going to have these disciples living 3,800 years. Why? Because Christ has not returned. Então agora a gente tem esses caras vivendo 3.000 anos porque Cristo não voltou. Brothers and sisters, this only makes sense if he returned in 70 AD, because John was 15 at this time. Irmãos e irmãs, isso só faz sentido se ele voltou em 70 AD, porque João tinha 15 anos nesse Now, momento. go from 30 to 70 AD, add 40 years. Agora nós vamos de 30 para 70, a gente adiciona 40 anos na idade dele. He was 65 when the master returned, Então ele tinha 65 quando o mestre voltou. and nobody saw it except the lightning show people. E ninguém viu ele, We ninguém received viu o it by retorno faith. dele. It's like the first coming. We weren't in Bethlehem. We weren't one of the three wise men. We received that by faith. Então ele não viu o retorno do Mashiach, só aqueles que mereciam ter visto, assim como a primeira vinda. Nós não estávamos em Betlehem, nós não éramos os magos, mas a gente recebe por fé. So when Jerusalem was destroyed, he was 65 years old. Quando Jerusalém foi destruída, ele tinha 40 65 plus anos. 15, 55. Desculpa, 55. Doesn't that make a little more? Doesn't that make Yahusha look like a real prophet? Isso não parece a Ruxa parecer um verdadeiro profeta? So at this time, I'm going to ask Brother Kolodro, Então nesse momento eu vou pedir por irmão and that's Paulo. today's message. Baruch E essa é a Hashem. mensagem de hoje, aliás. Baruch Hashem Yahuwah. Give Yahuwah a big todah rabah. So at this time, I'm going to ask Brother Kolodro. Nesse momento eu vou pedir por irmão Colodro.